Sejam bem-vindos a mais um Vinho com Tonê. Esse podcast que a gente abre uma garrafa de vinho, bate um papo, a gente entende um pouco sobre a vida de uma pessoa bem fora da curva e, lógico, não tem jeito melhor de fazer isso que tomar esse vinho aqui. Então, vamos começar. Hoje tem uma pessoa extremamente especial, Dr. Franz Burini. Dr. Franz, que é médico do esporte e muitas outras coisas aí, professor e aí vai, né, Franz? Então, primeiramente, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. A gente vai ter um papo muito bom e contar um pouco aí da sua história, o que fez você chegar onde você está hoje, né? Obrigado, meu querido. Valeu, Caio. Privilégio aí. Primeiro, estar junto, né, interagindo aí com pessoas diferenciadas, e você com certeza é uma delas, né? E tentar compartilhar um pouco aí da nossa história até então, né? Os aspectos descritivos e de que maneira a gente também consegue, né, sempre buscar fazer o melhor às pessoas, né, principalmente como médico aí. Então, eu espero fazer valer a pena aí. Eu acho que tem bastante coisa aí pra gente conversar. Legal demais. E vai ser divertido. Bora. Legal demais, legal demais. A gente tá, pessoal, a gente tá com um cenário novo hoje ainda, então, dia muito especial, que a gente, cenário novo, tudo novo aqui. E a gente faz muito tempo que a gente também não se fala assim, só na academia se tromba ali, mas o Dr. Franz já foi meu médico, né? Foi em 2014, talvez? 15? Provavelmente, foi por aí, 2016, né? Foi mais ou menos daí, que foi naquele ciclo olímpico, né? Exatamente. Era não só médico meu, mas também de outros nadadores da seleção e tudo mais. Então, tem uma história aí, né? Muito tempo que a gente não se vê. Exatamente. E para mim foi até interessante quando eu reencontrei você na academia, né? Outro dia, né? Porque na verdade vida de atleta é difícil, né, Caio? A gente muitas vezes tem acesso apenas quando o atleta está numa circunstância, numa situação de exposição. Né? E muitas vezes a gente deixa de prestar atenção nos detalhes que constituem de verdade, né, essa evolução para que o indivíduo chegue numa situação de exposição, né? Acho que a gente teve a oportunidade de interagir lá atrás, entre o ciclo de Londres e Rio 2016. Foi isso mesmo. Né? Para mim, interagir com um atleta é sempre um privilégio. Eu acho que no nosso país, eu sempre costumo falar que o atleta, antes de mais nada, para ser atleta, ele tem que ser teimoso. Com certeza. Porque, na verdade, nem sempre ele vai ter todo o apoio necessário, todo o suporte, né? Eu tenho um pouco de vivência no exterior, quer dizer, se você está nos Estados Unidos e está em qualquer parque municipal, já começa a ser diferente, e arremessa uma bola de maneira diferenciada, já vai ter um olheiro de um college, né, já de repente querendo interagir com você, com a sua família, abraçar, né, acolhê-lo, né, já direcionando de repente algumas orientações, sugestões e até induzindo um comportamento já de maneira precoce como atleta. Você vai de repente começa a pensar como atleta, se alimenta como atleta e se alimenta de verdade como atleta, né? Diferente às vezes do nosso país, que o indivíduo ele vai ter acesso aos alimentos de boas qualidades, né? Lá na frente, quando já está no nível profissional. Então acho que o atleta, eu acho que ele tem essa característica que eu costumo falar, principalmente em eventos quando a gente vai lá fora, né? Nos eventos científicos, né? Eu falo, existe uma variável que é a brasilidade. Né? Ou seja, o atleta brasileiro está acostumado às adversidades, né? Então, a partir do momento que ele está adaptado a situações adversas, se porventura em determinada competição ou campeonato, o que para a maioria dos atletas gringos é uma coisa adversa, para o brasileiro de repente é rotina. O brasileiro isso daí eu passo todo dia, cara. Tô no luxo. Eu costumo sempre falar que o atleta brasileiro, aí, antes de mais nada, ele precisa ser um pouco teimoso. Né? É lógico que a evolução dos anos, a gente vem observando algumas modificações, né? Alguns incentivos em todos os aspectos. Né? Eu acho que antigamente era difícil você ter um tete-a-tete direto com o atleta. Você tinha desde confederação, comitê, empresário, família. Hoje o atleta está no seu Instagram. Muito mais próximo tudo, né, Franz? Então isso facilita muito, né? Eu acho que na verdade é um aspecto descritivo, né? Muitas vezes o atleta ele é utilizado como um laranja por várias pessoas para captar recurso, para captar benefícios em cima desse atleta. E o atleta ele tem lá um tempo útil, né? No sentido de alto rendimento. E na visão desses, né? Desses perfis, né? Que utilizam os atletas como laranja, na verdade passou um atleta, vem outro.
né? Então a gente precisa sempre tomar esse cuidado, né? Desse lado artesanal, né? E o cuidado multifatorial do atleta. E eu acho que eu, como médico do esporte, eu sou aí de repente também um pesquisador da área de ciência do esporte, né? Eu acho que o que chama atenção também é isso. Quer dizer, mais teimoso que o atleta no Brasil sou eu. Ou nós, profissionais da saúde, profissionais da ciência do esporte, né? Exatamente. Então eu acho que é um cenário interessante. Lá atrás, quando a gente se conheceu, você imagina, quer dizer, a gente se conheceu num ambiente de treinamento totalmente atípico. Totalmente típico. Totalmente Né? típico. Não era uma academia, como os modelos clássicos, né? Era um box que a gente tinha acesso ali, com profissionais 100% diferenciados. Exatamente. Né? E com certeza vários frutos vieram disso aí. Com certeza. E é interessante observar hoje, Caio, que aquele padrão implementado dos estímulos de treino, levando em consideração outras variáveis, né? Porque o indivíduo ele é constituído de um conjunto de variáveis relacionadas à aptidão física. Né? Então, tradicionalmente, a gente vê os indivíduos trabalhando força, né? De repente, aptidão cardiorrespiratória, né? E ali a gente começou a trabalhar lá atrás, né? Mobilidade, estabilidade, tudo a gente trabalhava. soltura miofascial, né? Então é privilégio. E ali eu acho que você tinha, há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Né? Com certeza não era essa faces de adulto aí que você tem, né? E era um grupo era moleque bom, mesmo, né? Um grupo bom, era diferente. E aí, a maneira como as coisas evoluíram, eu sempre continuo na minha toada, né? Eu tenho 22 anos de formado. Eu fiz medicina só para estudar medicina do esporte. Verdade, Franz. Meu que legal. pai é professor universitário, nasci em 1976. Né? Eu tenho 47 anos. O ano que eu nasci, meu pai foi fazer o primeiro pós-doutorado dele. Em Boston, né? Meu pai estuda metabolismo de proteína, né? E um dos grandes mentores dele lá no exterior na época, ele era vinculado, chefe de um departamento e de um laboratório de metabolismo de proteína da Harvard e do MIT. Puta, que legal. Então eram duas instituições diferenciadas. Eu estou falando de 1976, eu tinha 6 meses de idade, meu pai levou a família inteira. Né? E aí a gente ficou 2 anos e pouco. Né? Então eu tive essa oportunidade desde cedo de não só conhecer um outro país, né? A primeira língua que eu falei foi inglês, né? Eu imagino. Então, e aí, quando a gente voltou, 10 anos depois, em 86, meu pai foi fazer lá um outro estágio de pós-doutoramento, né? E aproveitou um período sabático também, e sempre vinculado a esses grupos, né? De pesquisa de metabolismo de proteína. E já com 10, 11 anos de idade, aí eu já comecei a vivenciar isso lá no exterior. Eu sabia que era jogar bola no final de semana, né? O olhar que as pessoas tinham. A diferença, né, Franz, que existe. Puta, é uma diferença. E eu senti muito isso lá no exterior também, quando eu fui treinar lá, porque existe uma cultura toda já voltada para o esporte. É isso que eu vejo de grande diferencial, assim, quando a gente pega... a cultura brasileira, que às vezes aqui, que escola que tem uma piscina, que seja um centramento? Nenhuma. Aquelas escolas mais inacessíveis para a população brasileira, né? Aquelas... E assim vai. Mas pode formar no caráter. Exatamente. Mas muito legal, é legal ver você também, assim, que... igual minha vida foi formada super em cima do esporte, sou grato demais ao esporte. E você não só tem certeza de ser grato ao esporte, mas vive exatamente todo dia, trabalha todo dia com isso, né, Franz? Então... Privilégio, privilégio. Cara. Você imagina que quando eu tinha lá os 15 anos de idade, né? Eu frequentei alguns clubes profissionais, né? Principalmente nas categorias de base, e me chamava a atenção. Eu queria estudar à noite. E meu pai falava, não, você estuda de manhã. Eu falei, mas o período de treino é de manhã à tarde. Ele falava, eu provo para você que treinar de manhã à tarde tem mais risco do que benefício. Caraca. E eu ficava pensando, desde então eu falei, mas de onde ele sabe isso, né? E hoje a gente sabe que a ideia não é a quantidade de treino, é o treino com inteligência. Então vamos abrir esse vinho aqui pra gente começar a bater esse papo aí? Bora. Vamos, certeza. Ó, peguei hoje um vinho chileno aqui pra gente. Escudo rojo, provavelmente, né? Não sou... Mas enfim, um vinho muito bom. Eu nunca tomei ele, mas ele é um blend interessante. Então vamos ver como vai ser esse vinhozinho aqui pra gente começar essa... E sextou, né? Porque hoje é sexta-feira também, então... Sextou, Caio. Vou tomar um vinhozinho já começar bem. Vamos. Tem um ditado que fala que o álcool é a rolha da verdade, né? Então é interessante, né? Sempre... E vinho é interessante, principalmente o vinho tinto, né? Porque
Na casca da uva vermelha existe um composto, né, o resveratrol. Resveratrol. Né, o resveratrol é interessante porque a maioria dos estudos em modelos, né, experimentais, né, eles evidenciam inúmeros benefícios. E o principal, né, que realmente é bem expressivo, por isso que eu descreveria como principal, diz respeito à atividade de uma enzima telomerase, né, que faz essa enzima, a principal função dela, na verdade, né, você tem ali ou quando você pega o DNA, né, a dupla hélice, os telômeros ali, essa enzima é que faz o checklist quando tem a replicação celular. Perfeito. Né? E o resveratrol ele mantém a função dessa enzima. Ou seja, a longevidade. Longevidade, prevenção de algumas alterações em nível de célula, né? Ou seja, algumas neoplasias, né? Agora, a quantidade, né, que na verdade a gente teria que tomar se fosse a base do vinho, a fonte de resveratrol, aí seria mais agressiva, né? Aí seria um pouco agressivo, mas aí já seria prejudicado com a quantidade de álcool. Aí é lamilo de Croton, né? Mas é interessante. Vinho, pô, fantástico, né? Então vamos já aqui. Vamos. Esse aqui ele fica uns 10 minutinhos na taça, ele fica melhor ainda, então. Boa. Vai dar aquela né, respiradinha. Boa. Deixa eu só deixar ele aqui também. Então, não só um brinde à sua história, mas brinde então também ao vinho, que tem muito resveratrol pra gente ter muita longevidade. Longevidade, aí, né? saúde. Saúde. Nossa, bom mesmo isso aqui, viu? Muito bom. Na sexta-feira aí. Bom, mas vamos lá então. Me conta. Você já começou contando um pouco, eu acho que da essência de como tu começou, muito com seu pai, né? Igual você falou. E você falou que também você já foi atleta. Já fui atleta. Na verdade, o que acontece? Meu pai, ele sempre educou, né? Eu tenho 3 irmãos, né? 2 irmãos mais velhos, uma irmã mais nova, do casamento do meu pai com a minha mãe. E eu tenho uma irmã mais nova, de um outro relacionamento que meu pai teve, né? A educação dentro de casa, né, foi pautada no esporte. Né? Então, acho que o esporte ele tem esse lado, né, de formar, de esculpir, de polir o caráter. Perfeito, concordo também. Acaba sendo bem interessante, no sentido de respeito, né, de gana, de saber vencer, saber os limites, né, saber de que maneira o limite é hoje, eu posso me superar. Né? Então, eu fui educado em cima disso. E como dos homens eu sou mais novo, eu tive que me adaptar demais, né? Porque a partir de certa idade, 20 e poucos anos, quer dizer, 2, 3 anos não faz muita diferença. Mas quando você está, né, com 10, 11 anos, faz muita diferença. Faz. Caramba. E eu era polido nesse cenário, nesse ambiente, sob a visão da infância adverso, no sentido de competitividade. Mas chegou um determinado momento que, né, eu precisei me adaptar de maneira favorável nesse sentido atlético. Então, meu pai incentivava a gente a fazer natação, né, atletismo. Pô, eu lembro de correr prova de 10 km com 12 anos de idade, né, na cidade do interior. Sim. Entendeu? E o futebol é uma coisa nata, né? A gente é brasileiro, entendeu? Então, meus avós jogavam, meu pai jogava, né? Meu pai joga até hoje mesmo. Meu pai tem 76 anos de idade e ele é fisicamente ativo, né? E ele sempre fala isso, né? No contexto acadêmico. Fala, Franz, o segredo é você morrer jovem o mais tarde possível. Perfeito. E hoje, o que a gente vem observando, né? Esses avanços da medicina, vou colocar dessa maneira, né? Ele permite você controlar algumas situações que até então elas culminavam com desfecho fatal, né? Então, hoje o indivíduo infarta e dificilmente ele morre. É atípico, né? Uma porcentagem menor comparando na evolução dos anos, né? Hoje, em relação ao diabético, né, em relação, de repente, ao hipertenso, né, o indivíduo sobrepeso, obesidade, é um assunto que a gente tem bastante coisa que a gente pode falar a respeito. Né? Então, o que acontece? A maioria da população sobrevive. Né? Eles têm um estilo de vida que não é muito interessante sob a ótica biológica. Fomos polidos, biologicamente falando, pautado na busca pelos alimentos, na caça, na pesca, né? Sempre com o mínimo de movimento corporal, né? E, de repente, houve essa mudança, né, no contexto aí de vida moderna, né, onde tudo favorece, facilita o conforto, né, o conforto cerebral, comportamental. Né, só que existem repercussões deletérias. Né, então, você tem uma tendência a diminuir o gasto energético com atividades do dia a dia. O basal ele cai. Né? O padrão alimentar, na verdade, o nutriente, né, o alimento, pela mesma quantidade, a densidade calórica é maior.
né? Ele é muito industrializado, porque tem sabor, né? O que gera sabor, a maioria das vezes, né? Ou é sódio dependente ou é gordura dependente. Então, esse comportamento foi, né, gerando uma circunstância, uma situação que hoje grande parte da população tem aí, de repente, algum indício de patologia, de doença, de alteração de integridade. Né? E aí o que acontece? Hoje é atípico, né? Você ter 50, 60 anos de idade e ser fisicamente ativo e não ter uma queixa articular. Né? Então eu tenho esse privilégio de ter exemplo dentro da minha casa. Né? Então, pautado nisso, eu sempre fui incentivado a praticar esporte. E a competição é uma coisa nata. Se você tem 2 irmãos mais velhos, não é eu quero competir ou não. Já nasceu competindo. Já era. Senão você toma uma porrada já na cabeça. Exatamente. E aí foi quando, né, eu acho que tem uma certa idade, 12, 13 anos, acho que eu comecei a dar um pouco mais de dor de cabeça lá para os meus pais em relação à bagunça de colégio, isso aí. Aí, né, antigamente ia para o exército, ia para essas escolas, né, virar interno, né, eu fui virar jogador de verdade, né, num clube de base no interior de São Paulo, né, e fiz toda a linha até chegar no período de faculdade. No período de faculdade foi interessante, porque daí esses questionamentos que meu pai, né, ele sempre levantava, não, olha, treinar 2 vezes nem sempre é interessante. Ó, pô, pai, no intervalo ali eles estão dando pra gente, tem uma laranja com sal. Ele, pô, acho que não é pra todo mundo isso. Né? Ó, pai, pô, tô tomando água lá na rotina. E aí eu falei, pô, é interessante, né? Ele fala com propriedade disso. Né? E eu acho que é aquele ditado, né, em inglês, né? Believe in science, they make rockets fly. Você entendeu? Eu acho que o extremo da ciência... Exato, com certeza, sim. Entendeu? E aí eu falei, pô, eu acho que eu vou por essa linha. E na ocasião eu fiz o TOEFL SAT. Eu já tinha, né, um histórico lá em Boston, né, dentro do TOEFL e do SAT da pontuação. O TOEFL é porque eu era brasileiro, né? Perfeito. Então, fui aprovado. E dentro do SAT, nos Estados Unidos, para você ser médico, você tem que fazer 4 anos de básico na área da saúde, college. E depois você faz os 6 de graduação em medicina. E aí eu estava lá dentro, né, da universidade em Boston, né, com todos os documentos. É 4 mais 6 lá? 10 para graduar. Né? Para graduar. Então você faz 4, que é aquela base college. De tudo que é de medicina, da área de saúde, então fisioterapia, o que for. Tudo ali, então, 4 anos. Da enfermagem. E aí depois assim. Você faz mais 6. Tá? Mais 6 em graduação, né, de medicina. E você foi para lá com quantos anos? Eu fui para lá, eu tinha 17 anos nessa ocasião, 17. Né? 17 para 18, foi 94. Ah, você saiu então terceirão, já foi para mais ou menos isso? Eu fui, no terceiro colegial, eu ainda estava na transição de jogar bola, já comecei a fazer o TOEFL SAT, porque 94 era a Copa do Mundo lá. Ah, perfeito. É verdade, era a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos mesmo. Boston, né? Eu tenho amigos em Boston. Meu pai tem amigos em Boston. Eu falei, pô, eu vou para Boston. Né? Eu vou estudar lá em Boston, vou sustentar meu estudo jogando. Né? E quando surgiu esse cenário, né, na frente ali, a tuition, né, lá nos Estados Unidos a gente paga por ano, né, a faculdade, né? Exato. Então tá aqui, já tem essa bolsa, tem isso. Então são 10 anos, né? Foi um momento que a gente parou para refletir. Eu lembro que estava eu e meu pai, a gente desceu na universidade, meus irmãos com a minha mãe estavam no carro, né? E então, nesse caminho de volta, meu pai, ó, são 10 anos aqui para você ser graduado. 10 anos no Brasil, posso te falar, ó, você faz a sua graduação, a sua residência, e se você tiver interesse, você faz até um mestrado. Então agora eu sei que tem que dar essa ponderada. E foi interessante porque eu estava numa viagem em família, né? E aí dentro desse raciocínio foi mais cronológico. Eu falei, deixa eu ver como é que funciona então ser médico no Brasil. E é interessante, porque hoje eu sei que lá tem na verdade você pode se graduar numa faculdade que chama Exercise Science, é ciência do exercício. No Brasil não. Então eu sempre quis estudar a ciência do exercício. No Brasil, como eu fiz a medicina do esporte até então era trauma do esporte, era ortopedia. Ah, entendi. Não tinha ainda o que a gente vê hoje. De medicina do esporte. Que a gente via de medicina do esporte, se olhar composição, se olhar, um monte de coisa. Tanto cara, que eu terminei a faculdade, fiz minha residência dentro do departamento de medicina preventiva, na Unesp. E fui fazer mestrado e doutorado em nutrição humana, aqui na USP. E depois, em nível de pós-doutorado, nos estágios lá em Boston, no Hospital de Queimados, né? Tentando sempre fazer uma análise comparativa, indicador bioquímico do estresse que o atleta de alto rendimento tem. Cara, isso é muito legal. Com o paciente ali. Lá tem um hospital de Queimados, né? O Charles. Né? Então, quer dizer, um está quase no pódio, o outro está quase em óbito. No contexto, né, de indicadores bioquímicos são muito parecidos.
Isso é muito interessante. Entendeu? E qual que é a variável, né? O que é a variável que implica nisso, né? E eu achava muito interessante isso, que eu sempre passei com vocês, né, como sendo atleta profissional, e é muito interessante, você começa a conhecer muito o seu corpo. Você não conhece apenas a questão de você olhar e falar assim, pô, eu tô bem. É você pegar um exame, um exame de sangue e você saber, puta, tô num bloco de treino certo, não tô. Você consegue ver toda a composição. Isso é muito interessante. Sim, imagina pra gente que é atleta, eu achava super interessante, imagina vocês que vivem isso mesmo, né? Vocês analisam vários atletas diferentes, a composição de cada um, se é, no nosso caso da natação, se é um fundista, se é um velocista, se vai nadar pra piscina curta, piscina longa, como estão os blocos de treinamento. Puta, isso é muito legal, né, Franz? É apaixonante, né? É, ciência aplicada, eu costumo falar, quer dizer, na verdade eu sou apaixonado pelo que eu faço, e como você falou, você tem que entender, quer dizer, de que maneira aquele organismo está respondendo àquela situação e de estresse sob a ótica multifatorial. Porque nessa, você acorda namorado ou marido de alguém, filho ou sobrinho de alguém, aí você tem que estudar, aí você tem a rotina de treino. Né? Eu tenho aí uns atletas da natação de longa duração, né? Você pega 1.500 nesse sentido, por exemplo. Quer dizer, sai com 12, 13 anos de idade, sai da escola 1h, 3 horas está no treino, vai sair 8 da noite. E aí? E aí eu falo, tá, mas e aí? Não, mas daí eu tenho que fazer a lição. Eu falo, pô, mas vai fazer a lição e que horas que você vai ter a sua paquerinha? Não, eu tô namorando uma do clube. Entendeu? Então chega um momento... Você começa a envolver muitos fatores, né? Cara, e às vezes corre o risco, chega um momento e fala, cadê eu? Não quero essa vida pra mim. Entendeu? Ou seja, o atleta, na verdade, quando ele chega em situação de exposição, ele é um sobrevivente, ele foi teimoso de fato, entendeu? Ele falou, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E eu costumo falar, as vitórias não são por acidente, cara. Não são. Você entendeu? Então, o que você falou, pô, o cara vai fazer uma prova de endurance, qual variável nutricional é importante ele ajustar para endurance? Como é que é o padrão de hidratação? Né? É uma prova mais curta, é potência? Pô, qual a variável nutricional, recovery, estímulo de treino? Então, hoje... essa é a ciência do esporte. Então, essa medicina do esporte, ela é uma coisa mais recente, né? A gente está numa situação de pesar, né? Que a gente perdeu um colega, né? Perdemos. O Doc, não? O Gustavo Maglioca, né? Gustavo Maglioca. Pô, cara, o Gustavo Maglioca é da primeira turma de residentes que fez aqui no HC. Né? Quer dizer, a gente tem aí uns 5, 6 anos de diferença, né? Cronológico, mas, pô, é um cara que é fantástico, né? E deixou o legado dele. Deixou o legado dele. E o Maglioca, assim, até é legal que... eu lembro que ele que me trouxe para São Paulo. Então eu sou muito grato por ele, assim. Ele tem uma história, ele era uma pessoa incrível, assim. Que todo mundo conheceu o Doc, sabe o legado e a pessoa que ele era, né? Ele fez não só diferença pro esporte como um todo, mas todos os atletas que eu tenho certeza passaram por ele sabem né, essa diferença que ele fez. Porque na minha vida ele fez a diferença total, assim. Então não só me trazer aqui para São Paulo, que eu estava em Curitiba antigamente. E um dia ele falou, Caião, cara, acho que você pode dar certo isso daí, cara. Vamos vir para São Paulo treinar com o Thiago, com o Albertinho, com o Nicolas e tudo mais. Eu falei, ué, bora, né? Então esse time bom, né? E foi muito legal, assim. Então sou muito grato pelo Doc. É um pesar mesmo, né? Que ele veio falecer essa semana, né? E enfim. Mas... você sabe o que é interessante? Que na verdade o legado que fica não só no aspecto técnico, mas até no aspecto de inserção no mercado. Exato. Do médico do esporte. Olha o que ele fez, olha o que a Car Club virou. Você entendeu? Quer dizer, ele tem um negócio muito bem estruturado, sólido, né? Ele tem aí, em todo lugar que ele passou, isso é interessante, né? Com certeza fica uma lembrança. Vamos dar um brinde ao Doc, né? Saúde, monstro, onde você tem. A gente se vê qualquer dia. Mas um brinde, cara. Um brinde aí. Mas é muito interessante exatamente o que vocês foram transformando. Porque aqui no Brasil, você não tinha nada antigamente disso, né? A gente levava muito no feeling, né? Do treinador, no feeling do atleta. É muito feeling. E aí você põe a ciência junto, é outro mundo, né, Franz? É fantástico. A gente sai de um cenário que tinha um ortopedista de plantão na beira da piscina, na beira do campo, esperando a intercorrência acontecer para intervir, e de repente você tem um cara que se envolve e vai falar com o fisioterapeuta, com o nutricionista, né, com o treinador, entendeu? E consegue ser, na verdade, é como se fosse mesmo um mestre, né, de uma orquestra aí. Exatamente isso, é o mestre de uma orquestra.
Porque você vai mexendo exatamente no tom, né? E eu lembro muito, Franz, eu lembro muito de vocês conversando muito com os treinadores. Então você conversou muito com o Albertinho, o Doc também conversando muito com o Albertinho, sempre se conversavam para ver, olha, esse atleta aqui, ele tá numa fase, você tá falando que ele tá num bloco de força, mas não tá demonstrando isso nos testes dele. O que tá acontecendo? Ó, esse aqui ele tá tendo lesão por quê? Tá tendo muita força fora da água. Então é muito interessante. E o esporte em si, né? Eu sou muito grato pelo esporte porque, igual você estava falando, que também começou a sua vida em essa disciplina e tudo mais, eu vejo que todo mundo que passou pelo esporte aprende muito sobre resiliência, sobre ter respeito também, a entender que é assim, sentir dor e falar vamos pra cima mesmo assim. Então é muito legal o que o esporte ensina, né? Dá pra gente, é muito especial, superar, né? Superar todo dia. E é interessante, né? Você falou do Albertinho, quer dizer, é muito diferente quando você está interagindo numa equipe e todos compreendem que o desfecho final, quem tem que se beneficiar é o atleta. Então, quando você tem um treinador diferenciado, que tem a bagagem e ele enxerga as informações que você tem como algo a acrescentar, ele acaba tendo mais ferramenta. Ele vai fazendo um ajuste fino. Então, até que o desfecho é o quê? É o atleta. Né? Eu acho que isso é importante. E a gente vai chegando num cenário, quer dizer, como é que o Phelps treina? Entendeu? Ele não tem interesse em ficar divulgando. Como é que o Bolt treina? Né? Isso é propriedade intelectual. Cada um dentro do perfil, da aptidão nata do indivíduo, você fazendo a leitura apropriada. Né? E às vezes, quando a gente fala até de modelo e padrão de treinamento, também é o padrão de descanso. Repouso. Né? A gente estava conversando aí agora há pouco, quer dizer, tem um atleta sagaz que tem mais de 30 Ironmans aí nas costas, né? Ele vai agora fazer o Race Across America, né? Com mais de 60 anos de idade, entendeu? Caraca, né? Quer dizer, a mente blindada. É mente blindada, total. Ele vai, Doc, de que maneira a carcaça aguenta, se tem alguma situação que eu tenho que me preocupar ou não. Né? Então é interessante. Hoje a gente vem observando que a ciência ela vem contribuindo para que você consiga realmente aumentar, né, o tempo de exposição desse organismo a essa situação de estresse do alto rendimento. Né? Você tem algumas modalidades, por exemplo, como no surf, você tem o Kelly Slater ganhando pipe o ano passado, com 50 anos de idade. Você entendeu? Você tem o Nick com mais de 40 e outra, prova curta. Né? Prova curta, que necessita, daí você fala melhor que eu, né? Mas a explosão nessa explosão muscular é o que a gente mais perde rápido, não é? E isso, assim, o Nicolas foi o primeiro episódio nosso, então até um abraço pro Nicolas aí, pô. E é muito interessante também, eu lembro que de treinar com o Nicolas, não só essa questão de como ele fazia as escolhas de tudo, assim, sabe? Como ele prestava atenção exatamente nessa parte biológica em si, tudo, dieta, tudo perfeito. É muito interessante, que eu tenho certeza, e eu nunca vi, eu falo pra todo mundo isso, eu nunca vi alguém fazer tão perfeito essas coisas de alimentação, de prestar atenção no corpo, mas igual ele fazia. E junto também, obviamente, a parte mental. Então eu vejo muito isso, e por isso eu tenho certeza que isso que fez ele ir tão longe, ser tão longevo assim, né? Chegar com 43 e ser campeão mundial no passado e falar assim, ó, gente, falou, tô aposentado. Passando o carro, né? É impressionante. E outra, ele tem esse diferencial, que ele é formado na área da saúde. Exatamente, ele se conhece. Ele sabe, vai chegando um tempo, com o avanço da idade. É pura ciência também. Não é nem saber o que fazer, é saber o que não fazer. É o que não fazer. Se expor numa situação adversa de bobeira, onde o risco é maior que o benefício, entendeu, cara? Então, hoje o que a ciência está permitindo é isso. Você tem esses exemplos, esses perfis. E ao mesmo tempo, você tem atleta como a Raíssa, no skate, com 13 anos sendo campeão olímpico. 13 anos. Cara, isso então, é você doideira. passa a ter uma janela de 30, 35 anos né, de exposição, em situação de alto rendimento, eu tô falando, né? E a tendência é não ter fim, né? Então, acho que hoje, cada vez mais, a gente vai utilizando os protocolos, as tecnologias para utilizar recovery, recuperação entre os treinos. Eu venho observando isso, né, e discuto com bastante colega nesse sentido. Às vezes, quem está ganhando os campeonatos não necessariamente é o mais treinado, mas é o menos debilitado. Né, o mais recuperado. É o mais recuperado. É o que sabe se recuperar mais. É o que não fez umas lesão sem ter por que fazer uma lesão, às vezes, fora do seu parte de treinamento. Fora do contexto. E fora do contexto, né? Isso é uma coisa que eu sempre vi muito. Opa, caiu tudo aqui. Eu acho que segurar aqui.
Eu acho Boa. até que vale a pena. Valeu. Vale a pena até também a gente ir plantando as sementinhas, né? É. Quer dizer, eu acho que pega o Nicolas na natação, quer dizer, pega o César, pô, o Cielo, pô. Aham. Né? Até pô, seria uma baita homenagem aí para quem realmente contribuiu em tudo aí no esporte, né? Pro próprio Gustavo, né? Pô, tá 2024 aí na bota, outro dia eu vi ele dando umas Deu braçadas. umas braçadas, né? Com Voltando certeza, aí, vamos ver. entendeu? Pô, seria fantástico. Acho que a ciência permite, tem o que oferecer, tem o que ajustar, entendeu? E com certeza, quer dizer, eu acho que é por aí o raciocínio, entendeu? É mente blindada, né? A gente vivenciou aí Phelps terminando um ciclo olímpico, falando que estava aposentado e de repente volta. Né? Pô, seria como brasileiro fantástico, né? Vivenciar uma situação como essa, né, cara? Podia, né? Aí, ó, Claro. Cezão. Podia, Já volta aí pra gente ter tá mais pra contribuir, alegria aí, né? Pô, seria fantástico. Seria fantástico, né? E aí, voltando um pouco pra sua história, Franz, assim, então aí você decidiu voltar pro Brasil e se formou aqui? Como foi essa aí parte? então foi esse o norteador em relação à graduação. Vim fazer a graduação aqui no Brasil, né? Os 6 anos de graduação. É difícil, porque até o 4º, 5º ano, até então eu me envolvia na área de ortopedia, cirurgia, né? E depois eu comecei a ter acesso de novo aos docentes lá fora, né? E aí eu comecei a estudar epidemiologia da atividade física, né? A importância do sedentarismo, né? Comecei a estudar de fato, né? A nutrição aplicada ao esporte, né? Então, você imagina que é nessa faixa etária, né? E com um pouquinho de maturidade até da parte de formação, né? 5º, 6º ano de faculdade, a gente já tem um pouquinho mais de maturidade. Com certeza. Né? De saber de novo o que não quer, né? E aí eu comecei a observar que, na verdade, os pesquisadores da área, na verdade, eram próximos ao meu pai, né? Cara, pô, imagina, eu tive a oportunidade de ver o Astra, né? Mas não é que eu lia o livro do Astra, né? Eu lia também. Você lia também, mas você convivia com ele. Mas eu via ele, né? Eu falei, esse cara. Meu pai, não, ele é dali, do laboratório de tal, da instituição tal. E aí eu comecei a entender, né? Eu falei, pô, então isso foi despertando cada vez mais respeito, admiração, né? Pela ciência do esporte, né? Entender o privilégio que eu tinha de saber aonde também o meu pai, né? Circulava, de maneira né? coloquial. Cara, eu tinha acesso a coisas, então, pô, teve ano de eu ir em Boston, né? Sempre tem todo ano o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Um congresso, é sempre final de maio, começo de junho, né? Esse ano vai ser em Denver até. Isso é outra coisa, você vai em Denver, eu vou no congresso, termino o congresso, eu vou no Colorado Springs, lá no centro de treinamento. Exato. Né? Olímpico. Né? Então eu ia para Boston e chegava às vezes num café, dentro da Harvard lá, num cafezinho, discutindo um dado, você voltava para o Brasil com uma outra visão. Porque você a hora que você ia ver, você estava conversando com um cara diferenciado. Então, eu tive na verdade, essa oportunidade. Eu cheguei a fazer prova de residência de ortopedia, passei, né? E foi interessante que os lugares que eu passei, né? Tinha um colega que falava, pô, Franz, eu vi que você prestou e passou, mas você não vai fazer, né? Tô sabendo, eu falei, é verdade. Então, quer dizer, eu criei, na verdade, uma outra trilha, um outro caminho, que foi dentro da medicina preventiva. Né? Preventiva que foi? Porque eu fiz a medicina do esporte dentro da medicina preventiva, na Exato. UESP, né? Eu acredito hoje que, na verdade, pode ser que eu tenha esse viés, né? Falando da medicina preventiva e da medicina esportiva, eu acho que o futuro da medicina, o futuro médico, de verdade, o profissional da saúde, não da doença, da saúde, é o médico do exercício do esporte. Porque através da ciência, né, da cinética corporal, do movimento do exercício, você consegue prevenir não só lesões no contexto atlético, mas, reverter esse boom populacional dessas doenças relacionadas aí ao sedentarismo. Então, às vezes você tem um indivíduo hipertenso. E não necessariamente o indivíduo hipertenso medicado ele está controlado, mas às vezes ele começa a exercitar, já começa a controlar melhor. Você tem um indivíduo que começa a ter uma alteração de glicemia e de insulina. Às vezes você faz 2, 3 orientações ali estratégicas, né? Já reverte o panorama. E é interessante esse tripé, né? Sob a ótica biológica, cinética corporal, né? Quer dizer, combate ao sedentarismo, né? Programa de exercício físico, padrão nutricional e sono. E quando eu falo padrão nutricional, cara, não é dieta. Porque dieta, a gente já tem subentendido que é algo temporário. Qual é o seu padrão nutricional? O que é habitual seu? E eu vou compartilhar o que às vezes eu faço em consultório. Se eu chegar para você e falar assim, Caio, se você for dar uma nota para sua dieta, de 0 a 10, sendo 10 a melhor dieta do mundo, que nota você daria? Nossa, pra mim eu daria 6 a minha, 6. Bem sincero, assim, não é ruim, porque eu tenho hábitos bons de
Mas tem muita coisa pra melhorar. Eu sempre sei, né? Ainda mais que... E aí a pergunta seguinte é essa. É. E por que 6 e não 10? O que faltaria para ser 10? E aí é interessante isso, né? Porque eu poderia falar que assim, às vezes é comer mais vezes, né? Ou, por exemplo, poderia também falar, poxa, final de semana não exagerar em uma coisa ou outra. Só que acho que entra naquela questão, o que é bom de verdade pra... E é interessante, porque ao mesmo tempo que você começa a compreender como profissional da saúde o conhecimento que a pessoa tem, ela sabe o que ela faz errado ou não, às vezes ela faz alguma coisa achando que está errado e não está. Né? Eu tenho, às vezes, atendido algumas pessoas que são vegetarianos. Né? E às vezes, eu acho que eu preciso melhorar a ingestão de proteína. Aí você dosa lá, porque uma coisa é o que você faz, outra coisa é a repercussão no que você faz. Aí você dosa lá no sangue e tá lá a proteína lá em cima. Lá em cima. De 6 a 8, dá 7,5. Quer dizer, às vezes está maior até do que o onívoro. O cara que come a carne. Entendeu? Eu imagino. Né? Então, às vezes, é isso que você falou. Às vezes a pessoa tem uma percepção um pouco equivocada, que de repente nós, como profissionais da área, a gente fala, não, isso aqui está correto, a repercussão do seu corpo está normal, né? E eu acho que fases, Caio, fases. A gente sobrevivemos a uma pandemia, né? Nossa, total. Historicamente eu fico que imaginando... loucura, né? Que foi isso daí, cara. Meu filho Buddy com 6 anos hoje, a hora que ele tiver, de repente, numa faculdade... Eu falo, pô, lá atrás, quando eu era pequeno, eu lembro de uns lances, mas tinha pandemia. Tava tudo trancado, lockdown. Quer dizer, eu tenho minha filha. A Maia não lembra disso. Você entendeu? Mas A Maia tá com quantos anos? 2? Vai fazer 2 agora, semana que vem. Então, acho que na verdade é isso. Você entendeu? Se você for observar, quer dizer, sobrevivemos a esse cenário, que é um outro padrão de estresse. Não é um estresse físico. Entendeu? Não é um estresse de trabalho. E em situações de estresse, quer dizer, o escape alimentar é buscando comfort food. E a gente viu muito também, acho que a gente viu muitos problemas vindos também desses momentos, né? As pessoas até com maior obesidade, até problemas também psicológicos, muito problema psicológico sendo gerado, né? Exatamente por essa falta do ir e vir e tudo isso que... E aí a gente compensando... Eu vi também uma coisa que aumentou muito o consumo de álcool também, não foi, Franz? O álcool alterando, consequentemente, também o padrão de sono. Total. Né? Então, quer dizer, são escapes, né? A hora que você começa a observar, você tem escapes. E é interessante o exercício físico nesse sentido. Porque, quer dizer, se você for na minha casa, tem até hoje, o legado da pandemia na minha casa, eu tenho uma tela, como se fosse, na verdade, um quadro negro, né? Um giz, onde eu colocava a rotina de treino minha. Né? O Parra, mandar um abração para ele, me ajudou. O Parra também, Parreira. Um abraço pra vocês, saudades por acaso. Júlio, quer dizer, a galera que faz a galera do treino, faz isso, eu tinha lá na rotina, eu fazia 100 altinhas por dia, né? Faço até hoje de bobeira, os skills ali, né? Boa. Faço em 2 minutos, né? Então, quer dizer, na verdade, entendendo um pouco a ciência, eu sabia como me proteger. Eu falei, não, isso aqui eu preciso fazer, que é importante. Mas é o que você falou. Pessoas estressadas, né? Teve gente que o casamento melhorou, teve gente que o casamento desandou. Né? Teve gente que, na verdade, lembrou o que era e com quem estava casado. Né? Então, teve várias situações que foram frutos, né, dessa experiência que a nossa espécie passou, vivenciou. E qualquer evolução disso? Para pensar como um vírus. Qual a ideia do vírus? Sobreviver. O vírus tem como característica, quer dizer, um potencial mutagênico considerável. Se ele está num hospedeiro, o hospedeiro morre, para ele não é interessante. Então, sob a ótica biológica, buscando sobrevivência, ele vai mutando para diminuir a patogenicidade. Você entendeu? Tanto é que hoje é um padrão comportamental de quem é acometido pelo vírus, né? Graças a Deus, na maioria dos casos, né? Um pouco diferente do que ela traz no começo. Com certeza. Era muito mais agressivo no começo, né? Era uma coisa... Não sabia o que fazer. Não tinha um tratamento claro. Eu lembro das discussões que tinham, né, Franz? Para vocês, todo dia uma coisa diferente. Cara, eu acho que na verdade o que acontece, né? Eu vou já falar, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Para ouvir mais do que falar. Entendeu? Eu costumo falar isso até em nível de graduação e pós-graduação. Você está numa situação crítica como TI, se você acha alguma coisa, você devolve que alguém perdeu. Ou você sabe o que está fazendo ou não. Entendeu? E se você não sabe o que está procurando, você não vai saber o que você vai achar. Então o problema existente era esse. Surgiram os Einsteins, né? Não, olha gente, agora vamos fazer isso. Agora vamos fazer aquilo. E como estava todo mundo desesperado, todo mundo ia para cá, ia para lá. E sendo que às vezes a medicina... ela aprende, né? É lógico que às vezes da pior maneira possível, mas nesses casos de doenças infecto-contagiosas, observando o comportamento, né?
do hospedeiro, observando o comportamento do agressor, né? Do agente etiológico, entendeu? E às vezes a gente vai, né, entendendo um pouco mais e com propriedade, não é nem sabendo o que fazer, sabendo o que não fazer, porque às vezes você agrava a situação, né? Então é um assunto bem complexo, na verdade, né? O que a gente, né, de repente teve o privilégio de passar. Então esse é o cenário, eu acho, entendeu? O estresse, né, ingestão de bebida alcoólica como um escape, né, e o sedentarismo. Então eu tenho essa leitura, né? Então, quer dizer, voltando ao questionamento que você fez, quando eu voltei para o Brasil e falei, pô, vou me graduar aqui, eu já entrei nesse lado da medicina preventiva, precisei complementar com a parte de nutrição e nível de mestrado e doutorado, nível de estresse metabólico, essa parte mais hormonal, endócrina, né, metabólica pesada mesmo, e para hoje ter um pouquinho mais de propriedade, de compreender o indivíduo sobre essas faces e saber de que maneira eu consigo orientar com que você seja mais saudável dentro do que você. Por opção, falou, eu vou fazer isso, Francis. Cara, você é nadador, beleza? Vamos. Deixa eu tirar o que está te atrapalhando e vamos para cima, entendeu? Então, cara, isso é fantástico. Legal demais. Fantástico. E nesse seu começo, eu percebi que, assim, seu pai te influenciou muito, o esporte em si, a sua carreira, e eu sempre teve muito essa vontade de ser cientista mesmo, né? Você estudar a fundo tudo, né? O que você acha que gerava essa sua curiosidade, assim? Era entender mais? Ou era descobrir uma coisa diferente? O que fez você ter essa coisa de entender até mais profundamente, assim? Igual você foi, que fez vários tipos de estudos diferentes e foi se aprofundando cada vez mais. Eu acho que é o fato de eu ser praticante de esporte. Eu sei o que é perfumaria que faz a diferença, que é o que mais chama atenção quando você entende o cardiologista obeso, tabagista, pedindo para o paciente, né, não ter excesso de peso e parar de fumar. Quer dizer, quando você é da prática desportiva, você tem propriedade de compartilhar, né, o que às vezes o atleta naquela circunstância ele pode sentir falta. Né? Então a primeira coisa que você aprende é não atrapalhar. Então isso eu acho que é uma coisa ímpar, né, interessante, né? E tem os outros detalhes. Eu acho que, na verdade, é você ver o extremo da ciência aplicada. Pô, o cara é forte? É forte. Isso é o que você está vendo, se ele é forte. Deixa eu ver. Como é que você consegue avaliar a força? Pô, você consegue com coisas básicas e, de repente, sob a ótica científica, existem as metodologias já validadas, né? Padrão ouro. Então, eu sempre tive essa busca, né? Deixa eu ver o que é padrão ouro, fazer assistência utilizando metodologia padrão ouro, fruto dessa assistência com metodologia padrão ouro, eu gero dados com qualidades acadêmicas e compartilho em eventos específicos que eu julgo pertinentes. E aí, interpretando, né, o exercício, a prática desportiva, vamos colocar o esporte, né, alto rendimento, que nem sempre é saúde, né? Exatamente. Exercício é saúde, né? Esporte, às vezes, o atleta está disposto a abrir mão da saúde, né? Exatamente. Não, porque o estresse que você gera também no atleta de alto rendimento, eu sempre ouvi isso de vocês, médicos, assim, o esporte de alto rendimento não necessariamente é saúde. Muitas vezes ter, né? Saúde pode cardiovascular, lógico, pulmonar, com mas, certeza. Um joelhinho, um ombrinho, né? Um manguito rotador uma coisinha pode lesionando e não vai ser saúde, né? Então é interessante, né? E aí eu falei, deixa eu ver então as inúmeras possibilidades da nossa espécie humana ser exposta ao estresse esporte. E aí eu comecei então dentro dos esportes por aptidão, que eu tenho interesse, eu tenho as paixões que eu faço, né? Tem aqueles que eu não tenho muita aptidão, mas eu acabei estudando, né? Seja por vínculo lá atrás, quando foi montado o Laboratório Olímpico, né? Na transição de 2008 para 2012, né? Então, a partir de 2010 eu comecei a contribuir na estruturação daquele laboratório, né? Fazendo alguns trabalhos de consultoria. Então, às vezes a gente é atleta de modalidades que eu não tinha muita vivência, pessoal. Então a gente também vai aprendendo. Né? Mas, existem as modalidades que a gente tem aptidão nata, né? E que a gente também tem interesse. Então, nesse cenário, quer dizer, o portfólio que a gente teve a oportunidade de avaliar até então, e vem sendo, é muito considerável. Você entendeu? E é o que eu falo, né? O atleta brasileiro, ele é diferente. Quando eu vou num congresso lá fora e apresento um dado de um atleta brasileiro, eles falam, cara, isso é fantástico. E o que você acha que gera assim, o atleta brasileiro ser diferente? É só a questão do ambiente que a gente está exposto ou tem uma questão também genética, da mistura de
A gente teve muitas colonizações diferentes, miscigenação é muito grande. Você acha também, existe a questão genética do brasileiro ou é mais a questão epigenética, vamos dizer assim, né? Ou seja, o que vem do ambiente, né? Boa, cara. Muito fantástica a sua colocação, a sua pergunta. Né? Eu acho que, na verdade, genética é ali o nosso código do que tem influência. O nosso país, ele é realmente, primeiro, é gigante. Né? Tem isso também. De nível, né, de magnitude continental. Continental. E você tem uma amostra populacional muito, né, muito distinta e considerável. E essas miscigenações, né, étnicas. Né? Então, isso, às vezes, você pode potencializar ou não um padrão de código genético. A ciência epigenética é de que maneira o seu estilo de vida modula a expressão de um gene. Então, através do seu estilo de vida, você pode silenciar ou aumentar a expressão de um gene. Então, vamos imaginar que eu não tenho um gene para câncer de pele. Certo. Mas se eu ficar o dia inteiro no sol, o meu estilo de vida vai gerar uma circunstância que, em algum momento, em nível de célula e núcleo, né, eu vou, de repente, alterar, né, alguma composição a nível de código genético e eu vou ter um câncer de pele. Mas pode ser também que eu tenha, de repente, um histórico na família de câncer de intestino, por exemplo. E, de repente, pelo meu estilo de vida, com ingestão de fibras, né, e diminuir a ingestão de alguns alimentos tóxicos, né, à base de nitrosaminas, por exemplo, né, pode ser que eu silencie, né, esse gene. Né? Então, essa ciência epigenética, né, se o meu pai estivesse aqui, ele ia estar falando para vocês de hidroxilação, acetilação, deacetilação, de estonas. Né? Então, mas é um lado técnico. Então, o seu estilo de vida modula na expressão, o silenciamento aí, em relação a algum gene. Né? E eu acho que a gente tem esse lado. E se a gente sair desse bench work, desse raciocínio, né, e ir para a prática, tem esse lado do brasileiro estar adaptado ao adverso. Né? Eu fui gerente médico Rio 2016. Eu ficava em Deodoro. Deodoro não venta. Deodoro, 9 horas da manhã, 42 graus. Deodoro onde mesmo? Deodoro, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Baixada, né? Baixada. Lá, tá, Avenida Brasil, perfeito, lá. perfeito. Lá a gente tinha rugby, hóquei na grama, tinha canoagem slalom, tinha hipismo, lá tinha pentatlo moderno, o basquete feminino foi lá. Quer dizer, eram situações de alta demanda. Para o brasileiro, ele vai chegar e falar assim, pô, tá uma lua hoje, hein? Hoje, né? Um sol para cada um, como eles falavam, né? Agora imagina um finlandês lá. Nossa, imagina. Finlandês, 9 horas da manhã, 42 graus na sombra, se você olhava, você já via faces, já era de sofrimento. Imagino. E eram aquelas tendas, né? Eu falava, pô, você ajusta o ar-condicionado? E o brasileiro, para ele falar, pô, hoje tá sinistro. Entendeu? Então tá tem sinistro, esse lado, né? Comportamental também. Então eu acho que é um conjunto de fatores. Você tem o lado genético, você tem o tamanho do continente, do país, né? Essa miscigenação étnica, né? Você tem o estilo de vida potencializando e você tem essa gana do brasileiro, entendeu? E eu acho que o que a gente vem observando nos últimos ciclos olímpicos, né? A tendência é cada vez a gente ter um número maior de representantes na delegação. E a gente está sentindo isso já. Sim. Ainda mais com a entrada dos esportes, que a gente até vai entrar um pouco sobre o surf, né? Mas o surf, o skate, que você também tem muita proximidade com esses tipos de esporte, né, França? Mas a gente viu uma representação maior, e não só isso, mas de qualidade. Ou seja, hoje, medalhistas olímpicos. De ouro, né? Campeã, a Raíssa, o Ítalo, poxa. Já entra esculachando. Esse é o cenário, né? Tanto é que no Brasil a gente tentou colocar futevôlei, né? Porque se fosse também seria assim como com certeza, futebol de areia. Com certeza. Futebol de areia, com certeza. Eu acho que é isso, né? E eu acho que existe uma situação que é complexa, que é o lado comportamental. E cada vez mais esse lado ele carece cuidado. Né? Eu acho o seguinte, alimentação importante para atleta é fundamental. Né? Eu cheguei a fazer meu mestrado, doutorado em nutrição humana aplicada, entendeu? Mas existem atletas performando em pleno Ramadã, cara. Isso é muito interessante, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a nutrição é importante, você tem essas circunstâncias. Sono é importante? Pô, você tem Instituto do Sono, você tem grupos de pesquisa sobre o sono. A gente tem atletas que às vezes estão em pleno jet lag, competindo, por exemplo, no surf. Que às vezes você está acompanhando o swell de onda grande, por exemplo, teve recentemente no Tahiti 1. Quer dizer, o atleta sai de Saquarema, numa condição de onda, pega 3, 4 voos, chega no Tahiti. Que é 14 horas depois. E mal chega. Mal chega, o mar já tá pula gigante, ele tá na água. É. Performando, com privação de sono, jet lag e tudo. Entendeu?
Então, existem essas variáveis que, de repente, agudamente, né, alguns sobrevivem. Eu costumo falar que é a flexibilidade metabólica. Quer dizer, a gente tem atletas de elite sendo campeões olímpicos desidratados. A gente tem atletas, até certo ponto, com algumas subnutrições e subclínicas. Né? Eu acho que o atleta é interessante, porque um atleta ele permite uma margem de erro da atuação profissional considerável. Né? Diferente do paciente em situação crítica. Né? Então eu costumo sempre dar o exemplo daquela esponja de república. Né? A esponja velha, se você esmaga e dobra, ela fica. A esponja nova, se você esmaga, você solta ela. Tipo, esse é um atleta. O atleta, se altera a integridade dele, quando você solta, ele toma. Então, um atleta com glicose de 50, ele não vai ter o suor frio, desmaiar, visão turva igual o paciente. Ele tem essa flexibilidade. Então, provavelmente, o atleta que sustenta, sobrevive à rotina, né, de muitas vezes características nutricionais, muitas vezes restritivas ou incoerentes com as demandas, né? E quando eu falo incoerente, você pode falar de composição de quantidade de caloria. Quer dizer, a população, se fizer uma dieta restritiva, vai emagrecer. Mas o atleta é função, ele não quer ficar magro, ele quer exercer a função. E às vezes ele treina demais e não supre. Então você pode ter uma situação de déficit na quantidade de caloria, mas às vezes você pode ver também nutrientes específicos. O atleta de endurance ele precisa do metabolismo do ferro ajustado. Né? O ferro tem influência direta em relação ao nível de hemoglobina, transporte de oxigênio. E às vezes não é nem que ele não tem, né, acesso ao nutriente, mas o que ele ingere não está sendo suficiente no sentido de biodisponibilidade. E aí entra esses cuidados dos detalhes da medicina do esporte. Esporte, um atleta que realmente merece esse cuidado em situação extrema. O atleta é estressado, às vezes ele faz uso de cafeína, tem algumas situações que gera dispepsia, começa a tomar omeprazol, lansoprazol, inibidor de bomba, pode fazer cronicamente atrofia de mucosa. Isso compromete verdade, né? a absorção de outros alguns nutrientes, minerais, como ferro. Então, às vezes, não é nem aumentar a ingestão de fontes de ferro, porque ele não tem integridade. Então, são raciocínios que quem trabalha nessa situação extrema vai entender de maneira coloquial. Pô, como é que está o metabolismo do ferro? Isso tem influência, faz isso, entendeu? Então, acaba sendo multifatorial. Agora, pô, se você parar o aspecto psicológico, comportamental, o cara em jejum ou não, a mente tem que estar blindada. Treinado ou não, com lesão ou não, pós-operatório ou não, o cara tem que estar com a mente blindada. E eu costumo sempre falar, quer dizer, o cara, se você está na beira do octógono, ele vai entrar, não é a hora que você vai falar, e aí, tudo bem? Vamos lá, atropela. Atropela, exato. Ou tudo bem, ela atrás, no começo da periodização. Mesma coisa na natação, mesma coisa no surf. Imagina o cara tá na bateria ali no surf, cara, que ele tem que tirar a nota. Você vai falar, ô, você tá bem? Tá tudo bem, tudo jóia, né? Tudo jóia. Por que eu tô... Não, tô meio zoado, o que está acontecendo? Exatamente. O que você está vendo, né? E é muito interessante, então, porque daí a gente pega, eu acho que a medicina do esporte, ela é uma das medicinas que você mais tem que investigar tudo, né? Você começa, você tem o aspecto do clínico, você tem o aspecto de ser cientista também, você tem o aspecto geral e de entender o ser humano ainda por trás daquilo, né? Então você tem até um psicólogo por trás das vezes, né, Franz? É muito interessante. Detalhe. Dá pra entender por que você é apaixonado disso. Então é legal demais. Às vezes você bate o olho, né? Você tá no mercado, você bate o olho. Médico é um botão que você não desliga, né? Outro dia eu tava no mercado passando compra, olhei, já vi o pescoço, né, da atendente, falei, pô, precisa ver a tireoide, né? Faz um ultrassom. Então, com o atleta, às vezes você bate o olho, você vê um joelho em valgo, você vê uma pisada mais pronada, um pé plano. E quando a gente fala desse lado biomecânico, né, uma coisa é o aspecto descritivo. Né? Pode ser que você nade com uma abraçada com característica do Caio Toné e que em algum momento alguém fale, está errado. Só que às vezes com essa abraçada sua, você de repente pode trazer alguns resultados diferentes. É igual o negócio do Phelps. O Phelps era muito criticado por sempre estar respirando. Então, assim, pessoal, só para explicar, né, contexto, né? Geralmente lá, por exemplo, sem borboleta. Sem borboleta, ninguém respira em todas as braçadas. O Phelps respira em todas as braçadas. Falavam que estava errado. E falavam assim, não, mas ele tem que melhorar isso. Ou você pega, acho que um dos maiores exemplos da insight dos Phelps vai pro Charles Leclerc. Se você for olhar na dele, ele fala assim, não, ó, tem umas 50 coisas que tem... Olha pro lado, tá nadando, hein? Tá andando pro lado, tá não sei o quê. Pô, mas é o jeito que o cara performa, e aí? Né? Sob a ótica biomecânica, esse é o cuidado. Você imagina o Garrincha. É verdade. Hoje, o Garrincha... É verdade. Dificilmente ele seria incentivado a ser jogador.
É. Né? Você pega o Bolt, eu desafio vocês, entra no Google e digita coluna do Usain Bolt. O Bolt tem escoliose. Fala, Bolt, como médico, eu vou te falar, escoliose está associada a desgaste, artropatia degenerativa em nível de coluna lombar. Né? Isso você tem que cuidar da sua saúde. O que ele vai falar para ele? Ele fala, Franz, 9,58. Corre aí. Exatamente. Você entendeu? Então a gente tem esses lados que são passíveis de... Então o lado comportamental da psicologia é fundamental. E quando eu falo isso fundamental, quer dizer, é norteador da evolução ali aguda. Né? Às vezes eu costumo falar sempre que você pode contagiar ou contaminar uma pessoa. Uhum. Né? Então, quer dizer, às vezes com as suas palavras, eu falo às vezes que o olho fala mais que a boca. Tá? Né? Às vezes com a sua atitude você pode dar aquele incentivo que não é num suplemento que vai ter, não é numa rotina de treino, não é num sono, você entendeu? É aquele botão que você fala, vamos. Você entendeu? Pô, você pega... A gente estava no... Tem os jogos, né? Antes dos Jogos Olímpicos, a gente teve o International Surf Association Campeonato, que foi no Japão, em 2019. Perfeito. Se houve em algum momento um Dream Team do surf, foi ali. Né, onde os atletas nossos brasileiro. E eu até vou falar em nível mundial, porque você tinha Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Felipe Toledo no masculino. Entendeu? Aí você tinha a Silvana Lima, Tatiana Weston Webb e a Tainá Rinco, lá do sul. Dream Team, em nível mundial. Entendeu? Tava lá de médico, foi interessante, porque o Ítalo estava numa situação, por exemplo, né, que são os bastidores, que ninguém entende. Né? Quando você vê o atleta lá surfando, pô, ele está com prancha, não é com uma prancha. Você pega agora a Margaret River, tinha atleta com 14 pranchas. E do nada você faz assim, a prancha chega? Não, e eles estavam num outro lugar, pelo menos aí, 6 horas de distância, que você tem que amarrar a prancha. Você vai surfar, você aquece. Você vai treinar, você aquece. Para amarrar a prancha, você não vai aquecer. Então você faz exercício overhead, tensiona aqui. Então, às vezes, as intercorrências vão acontecendo. E no caso, foi interessante essa história do Ítalo, porque roubaram o passaporte dele. Que isso, que loucura. Roubaram o passaporte dele quando ele estava na Califórnia. Roubaram e ele ficou na correria para conseguir o passaporte, para conseguir entrar no Japão. Puta, cara. Resumindo, o Ítalo chegou, a hora que ele chegou no aeroporto, a bateria dele já tinha começado. E no ISA é interessante o modelo de competição, porque se você perde a primeira, você vai para a repescagem e vai competir várias vezes. Se você já ganha, você pega um chapéu. Então o que aconteceu? Ele chegou no aeroporto e teve um esforço tremendo. Pô, como tem o único brasileiro é ímpar nesse sentido. Os caras têm muita bagagem, muita sagacidade. Imagina transporte de equino, né? Transporte de canoa, transporte de tudo. Né? Então tem lá o Bezinho, mandar um abraço pro Bezinho aí. Ele é sagaz, ele é o representante da modalidade nossa. Né? O que ele fez? Cara, ele fez uma correria que o Ítalo apareceu, a bateria já tinha começado, de bermuda jeans. Você entendeu? Quer dizer, ele conseguiu fazer tudo, foi pegar tudo, pegou emprestado a prancha do Felipe, pôs a lacra, entrou na bateria e ganhou a bateria. Isso é coisa de filme, isso, você entendeu? Quer dizer, ali... E ninguém vê isso. E ali ficou evidente, eu falei, pô, esse cara não veio de bobeira. Entendeu? Esse cara veio para ganhar. E ganhou. Ele ganhou o ISA, pô, a gente pegou, enfim. É fantástico. Quando você entra, né, nesse padrão de convivência, nessas situações, eu sempre costumo falar, né, que a ideia é low profile. Né? O foco tem que estar onde? No atleta. Quem tem que estar bem? O atleta. Né? Então, às vezes, nos bastidores, você pega a equipe, agora eu estava compartilhando o Race Across America. Você tem um atleta e 8 da equipe de apoio. Né? O atleta, ele está ali. Ele vai pedalar, projeção, pedalar de 15 a 17 horas no dia, então ele vai ter lá 5, 6 horas de sono. Agora, o atleta, quando ele para, ele tem lá endorfina, serotonina, né? Agora, a equipe de apoio, não. A equipe de apoio está ali de apoio. Né? O dia inteiro. O que precisa, o que não precisa. Você tem o mecânico da bike, você tem isso. Essa equipe preocupa. Quem é médico de esporte e trabalha em ação sabe o que eu estou falando. Às vezes não é só o atleta. Às vezes é um pico hipertensivo, uma privação de sono que vai dar uma crise de ansiedade. Então, isso que aconteceu ali, eu acho interessante. Então, eu acho que o mindset, esse lado comportamental, e de novo, o brasileiro é diferente. É diferente, né, Fran? Eu percebo muito isso também. Indo para fora, mas convivendo com pessoas de outros países. É que se a gente fosse trocar assim, resumir, não tem frescura, né? A gente assim, veio, pô, tá bom, choveu? Beleza, que bom que choveu. Pô, fez sol? Pô, bom pra caramba, solzão, tomar um sol. É meio assim brasileiro, né? Vai se adaptando ao que tem, né? O copo sempre meio cheio. Meio cheio. E, na verdade, o que acontece? Conforme o timing, se você gerar uma oportunidade diferenciada para esse atleta brasileiro, pode ser que ele se emocione e vire mala. É verdade.
Você entendeu? Então tem alguns exemplos aí também, né? Tem bastante. É tênue, né? De repente o cara de atleta, ele já começa, né? Você entendeu? É complicado, acho que brasileiro é brasileiro, né? Eu acho que isso aí, quem passa apertado são os gringos. Você pega no surf agora que está acontecendo, você tem quase uma entidade querendo mudar as regras. Exato. Total. A gente tá falando disso agora há pouco, né? E assim, a gente até entrava, acho, nessa parte do surf, que eu acho interessante que na sua história o surf foi muito representativo, não foi, França? Interessante. E como começou? Qual que foi essa história com o surf? Na verdade, como eu te falei, né, eu tenho 2 irmãos mais velhos, né, e a gente tinha aí por hábito, eu nasci no interior de São Paulo, né, Botucatu, e é longe do litoral. Né? Então, quando a gente ia pra praia, meus irmãos, eles tinham os amigos dele, cada um tinha as pranchas e eles iam surfar. E pra mim, na verdade, se o meu irmão fazia alguma coisa, qualquer um deles, ele não tem nada a mais que eu, a não ser dias a mais de vida, entendeu? Para não falar anos, né? Eu tenho 2 pulmões igual, então quer dizer, eu comecei a surfar assim, entendeu? Olhou o irmão e falou, pô, vou fazer melhor, né? Não é que eu olhei, se ele faz, é aqui que eu faço, né? Eu não tinha medo nenhum, porque eu via meu irmão mais velho fazendo, os dois, ele faz, vem cá, eu faço. Eu vou fazer não sei o que, ele faz, eu faço também, vem cá. E a ideia é essa, o que você espera sempre, né? Diz a lenda que um bom professor, ele faz com que o aluno seja melhor que ele. E esse é o principal desafio do bom professor, né? Eu costumo falar assim, quem é meu aluno sabe, a diferença entre mim e o aluno é só o tempo. Né? Eu faço tudo para despertar no aluno um interesse, né? Que ele tenha realmente um tesão de estudar o assunto, para que ele consiga deslanchar. Né? Então eu tenho aí casos interessantes nesse sentido de alunos que eu peguei nível de graduação no primeiro ano, e que hoje são doutores e que são sagazes, né? Tem tic-tac ativo. Então você... Pela atitude, você sabe a escola que ele fez. Você fala, esse foi polido ali, que maneiro. E às vezes você tá vendo um cara dando uma entrevista, você fala, pô, ele não vai falar. De repente você fala, olha que legal, cara. Né? Então é interessante esse lado. Então o surf entrou no lado pessoal assim. Né? E aí, eu vim em São Paulo em 2005, né, para fazer o mestrado. Né? E na ocasião, quer dizer, eu tinha que fazer as disciplinas aqui na USP, né, para ter os créditos do mestrado, do programa, né? E eu comecei a trabalhar numa academia, que é a Reebok. Como se fosse um padrão de plantão. Então eu tinha as aulas, às vezes, durante o dia. Então se eu tinha aula à tarde, eu trabalhava de manhã na academia. Né? Se eu tinha aula de manhã, eu trabalhava à tarde. Né? Então eu tinha dias da semana que eu dava plantão em UTI, dias que eu dava plantão em pronto-socorro, dias que eu dava plantão na Reebok, e dias que eu estudava. E esse daí você estava fazendo a sua residência? Meu mestrado já. Era mestrado. Eu me formei em 2001, fiz residência em 2002, 2003, 2004. 2005 eu fazia mestrado aqui. No que era mestrado nesse caso? Nutrição humana aplicada. Perfeito. Aí eu terminei o mestrado, emendei o doutorado, no mesmo programa aqui, na USP, e terminei o doutorado em 2011. Legal. Né? E aí foi interessante, porque... Você estava na Reebok. Isso, e aí Reebok, eu estou em São Paulo, já próximo do litoral. Entendeu? E aí, eu comecei a frequentar mais. Desde a época de graduação, eu frequentava mais a faculdade, eu frequentava as praias, né? E aí, colegas, aí, de repente, eu fui conhecendo, né? Uma outra visão, eu como médico, né? Pra você ter uma ideia, durante os últimos anos da faculdade, eu fazia um trabalho voluntário lá em Maresias. Né? Existia o gueto ali atrás do Sirena ali, a comunidade estava crescendo. Às vezes a gente ganha as amostras grátis, essas coisas, né? Então, às vezes eu ia lá, atendia um caso ou outro, né? Que eu conseguia ajudar, né? Isso, livre de residência, sustentou pelo menos por 2 anos. Depois de Maresias eu fui para Camburi. E era sempre isso, eu tinha ali, então tinha onde eu ia surfar, não tinha onde eu jogava bola. Cheguei a jogar no Camburi, mandar um abraço pro Valder lá. Joguei lá no Camburi, legal 2 demais. anos pelo menos, lá legal no São Sebastianense, foi interessante, né? É fantástico. Você vive o esporte, você entendeu? E é natural, espontâneo. Né? Então, foi aí que eu fui fazendo os contatos no surf, né? Então, através de trabalho comunitário, entendeu? Então, em Camburi, Maresias. E aí eu fui conhecendo, além dos atletas, os responsáveis que trabalham com os atletas, né? Você tem o Paulo Kid, por exemplo, que é um cara do Guarujá, um cara diferenciado, um cara como atleta, era sinistro, temporadas havaianas, se jogava em pipe, enfim, um cara diferenciado, né? Taiu, Bueno também do Guarujá. Então são lendas hoje no esporte, né? E aos poucos a gente foi se aproximando. E assim como a gente falou previamente, quando o técnico, o treinador tem uma visão diferenciada e ampla,
Porque às vezes, se você chegar com conhecimento, como o conhecimento é um diferente, às vezes você pode encontrar resistência. Se porventura existe uma maturidade de compreensão que o diferente só é diferente, não é nem certo e nem errado, ele não vai afirmar ou contrariar o seu conhecimento do que você está fazendo, ele vai ampliar, ele vai complementar, eu evoluo. Então você pega o primeiro trabalho, em 2010 saiu na ESPN, um trabalho da gente já fazendo o que a gente fazia no COB, um atleta de alto rendimento com a molecada do surf. E quando eu falo molecada, é hoje que ele está tendo título. Que era chamado de Brazilian Storm, né? Na época, não era? Nem era ainda. Não era ainda? Não, nem era. 2010, 2011, imagina. Foi o Gabriel Medina. O Gabriel ganhou o primeiro título mundial em 2014. É verdade. 4 anos depois, um ciclo olímpico quase. Né? Um ciclo olímpico 2014, praticamente. entendeu? Dá uma diferença gigante, né? Ainda mais que a idade que ele tinha. Em 2011 ele estava com... sei lá, 17. Hoje ele está com 27, né? Se eu não me engano. Né? Mas você para pensar hoje, por exemplo, cara, você tem criança de 8, 9 anos de idade nas praias da área rodando. Cara, eu fico maluco com isso, Franz. Eu fico sempre vendo isso daí. Tá sólido. Tá sólido. Você entendeu? Virou um bloco agora. Você pega da base até a elite. A gente fez agora um trabalho até recente com a base do surf brasileiro. Estou levando agora para o Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte. Posso falar? O nível de conhecimento. Eu faço perguntas. Se já teve informação sobre doping, já. Como é que é a rotina de treino? Criança. Como é que você avalia? Crianças, a ponto tem um campeonato fantástico de base que é o Hang Loose Surf Attack, né? Manda um abraço pro Alfa e pro Tito. Os caras são diferenciados, né? E aí é interessante, o atual presidente, o Zé Paulo, da Federação Paulista, né? De Surf de São Paulo. Então o que acontece? Na base, a gente começa a avaliar desde ali, petit mesmo, 6, 7 anos de idade, entendeu? Então é interessante que a gente está ali e, tem o Vini, que é a galera do treinamento, que às vezes contribui com a gente, tem a galera da Físio, Carnela, enfim. Então, modelo de aquecimento, pré-ativação, soltura miofascial, mas em tom de brincadeira. São crianças. Exato. Então a criança está ali, de repente, agachada, fazendo um castelinho de areia, e faz assim, tio, eu vou competir agora. Vai lá, pega a lycra, né? Então, quer dizer, aos poucos, desde a base, você vai orientando. E ele vai se divertindo. É lógico que às vezes os pais, alguns têm comportamento mais de competição, competitivo, né? Eu acho que todo o sistema tenta amenizar esse cenário, né? Para ficar leve, entendeu? Com certeza. Mas é fantástico. Você pega no meio do campeonato, tem cabo de guerra, tem a mesa de ping-pong, mas tem a mesa de fruta. Eu imagino. Tem água. Então é interessante isso, né? Então eu acho que o surf ele chegou para ficar, tá sólido. Eu acho que a tendência do surf vai ser o que aconteceu no skate. Entendeu? Eles vão começar a dividir, assim como já tem surf de onda grande, então vai ser o surf de tubo, a onda é tubo. Então a gente vai, quando vai analisar o tubo, de aéreo, a gente vai analisar o aéreo. Você entendeu? Porque da maneira como tá bizarro. O Brasil tá sólido de uma maneira que, nossa. Você entendeu? Os caras ficam tentando mudar a regra. Porque, teoricamente, é um campeonato mundial. Você esperaria ter representantes do mundo inteiro. Corre o risco agora, nesse modelo que eles criaram, né, dos Final Five em setembro, né, ali em Trestos, quer dizer, são 5 atletas, os melhores classificados. Se nego não se policiar, tem um grande potencial da maioria ser brasileiro. Entendeu? Então já não é campeonato mundial. Né? Então, quer dizer, é interessante isso. Né? Então, a interação no surf começou nesse sentido. Eu lembro que quando eu comecei a gerar essas avaliações no surf, na verdade, para mim era a mesma coisa. Assim como eu saía para fazer missão junto com o COB, junto com a Confederação, eu ia ali no surf. Entendeu? E gerava as informações, dava feedback para os atletas. Os atletas, sagaz, natação e surf, é você com você, né? Totalmente. Diferente de futebol, que às vezes o que é bom pro lateral não é bom pro ponta. E se às vezes o centroavante não está num dia bom, o outro vai e faz o gol. Se você não tiver num dia bom na natação, é você que não vai ter o resultado. E eu vejo assim, o surf também ele é extremamente sentimental, principalmente na hora que você tá ali, poxa, você tá numa última bateria, sem fazer aquela nota, você tem aquela onda. Cara, você tem aquela onda, você não tem só a questão de você mesmo com você mesmo, você ainda tem a onda que tem que estar boa, você tem que acertar ela sem saber qual você vai pegar. Então, o surf, assim, eu não surfo, né, mas gosto muito de assistir, porque o surf eu acho que é a essência do que é ser atleta também, né, se adaptar ao ambiente. Você ter um mental muito forte, você saber também ser estratégico na hora de você entrar ou não entrar, que você vai apostar, qual que é o momento que você vai apostar,
tomar essa responsabilidade, puta, eu vou nessa aqui, vamos pra cima, e retirar o máximo possível daquilo. É muito interessante. Assim. E às vezes não tem a onda, né? Às vezes você tá ali esperando, você tem o surf, você tem propriedade de fazer a nota, mas não é onda. Não é onda. Eu acho que na verdade você pega a natação, a piscina tá lá, ela é padronizada, número de raias, distância, profundidade, temperatura da água, é padrão. No mundo inteiro. Padrão. É padrão. Surf não. Surf, se você, conforme a praia, se você for surfar de manhã, você vai pegar um tipo de onda que vai exigir de você uma valência física. Provavelmente diferente se você for pegar à tarde, que pode mudar o vento, a maré e pode exigir outra valência física. Então você tem às vezes uma onda que é de potência, que é remada rápido. De repente pode virar endurance, uma remadeira errada atrás de uma correnteza. Entendeu? E isso é assim. Então, quer dizer, a venue, o local, ele é móvel. E a análise não é objetiva. Eu vou competir com você. Na natação, quem chegar primeiro ganha. Basquete, futebol, quem fizer mais ganha. E no surf? Não é objetivo. Exato. Você tem um lado plástico, você tem um lado subjetivo. Que por mais que existam esforços de tentar buscar um consenso, sempre tem uma crítica. Então, lá atrás, a primeira visão que eu tive, eu falei, se tem uma modalidade que existe um estresse sob a ótica multifatorial e esse cara tem que estar íntegro, é o surf. Essa foi bem nela. Eu falei, deixa eu estudar o surf. A ideia é o quê? Quando o atleta vai entrar na bateria, você fala, cara, quebra tudo. Por quê? Porque, a ideia é você deixar o atleta 100% próximo do ideal que ele tem de aptidão. Não interessa se ele rema com a cabeça erguida ou abaixada, se teve fratura ou não. Vai lá e toca o terror. Você entendeu? E não tem um biotipo padrão. Se você vai lá na prova de 50 metros de natação, o padrão. Pode ter um outro fora do padrão, mas o padrão é o mesmo. O biotipo é o mesmo. E no surf? No surf você tem o Felipe Toledo, que é diferente do Gabriel Medina, que é diferente do Iago Dora. Estou falando só dos brasileiros. Isso é verdade. É um biotipo muito diferente. Aí você pega o Kelly Slater, que é mais alto? Totalmente diferente. Você pega um Sammy Garcia, que era mais pesado. Você pega o Owen Wright, que é mais longilíneo. Você pega o Michel Bures, que é mais quadrado. Nunca tinha pensado nisso, é verdade. Você pega um Julian Wilson, você entendeu? Você pega, George Smith. Então, é muito heterogêneo. E eles performam. Entendeu? Então, realmente, é desafiador. E é gratificante. Né? Eu acho que, na verdade, é isso que eu gosto sempre de enfatizar. Né? Eu acho que é gratificante quando todo o esforço, né, ele acontece. E quando eu falo todo o esforço, é desde a mãe do atleta, né, que ajuda, desde o manager, o primeiro treinador, a primeira prancha quem deu. Porque antigamente a prancha era o material mais caro, não era muito acessível. Né? Quando eu falo antigamente, não é análise comparativa. Né? E, de repente, as pranchas foram ficando velhas e as pessoas que foram comprando as novas, eles começaram a se desfazer das velhas. Com escolinhas, com essas coisas. Então começou a ser mais popular o esporte. E às vezes não tem nem a prancha inteira. Quer dizer, às vezes você vê um molequinho na beira da... Né? Você pega historicamente eles falando. Às vezes tem um cara ou outro que tinha dinheiro e tinha a prancha, ele vinha lá, não tinha cordinha, surfava. Quando ele perdia a prancha, a molecadinha pegava a prancha, ficava surfando no rasinho até o cara descer. Quando o cara aparecia, a molecadinha já tinha pego 2, 3 ondas, entendeu? Então o surf tem esse lado da interação com o ambiente, né? Esse lado competitivo, mas eu acho que a essência não pode ser perdida. Né? Do que é o surf, na verdade. Eu acho que, se você for parar para pensar, é uma das modalidades que você vai ter o maior estímulo das variáveis relacionadas à aptidão física. Total, e totalmente multifatorial em tudo que está acontecendo. Equilíbrio, endurance, força, tônus, isometria, leitura do ambiente. Aí você tem também a parte da explosão na hora que você vai pegar um aéreo. E tem a parte do veneno, né? Uns bichos diferentes, né? Que ficam na água, né? É verdade, é verdade. Às vezes é meio assustador, né? Você pega, a gente fez um levantamento recente, a diferença que faz o cara remar com a roupa de borracha e sem. Quantas calorias a mais você gasta? Tem que mudar, às vezes, a característica da prancha. E você acha, assim, até perguntando agora sobre o surf especificamente, o que fez o Brasil despontar tanto? Foi uma mistura de tudo que a gente falou aqui do brasileiro, mas além disso, o que você acha também que o trabalho de vocês como médicos e profissionais, não só os médicos, mas os profissionais em geral que tiveram em volta desses atletas, que fez o Brasil despontar tanto e virar esse... Eu lembro até do programa que tem também o Brazilian Storm, né, no Off, né? Tem até hoje? Tem. Então,
que fez, de fato, o Brasil começar a despontar tanto? Me conta um pouquinho o que você acha disso. Acho que é um conjunto de fatores, né? Você pega lá atrás historicamente, os casca-grossa mesmo, que começaram a trazer a modalidade para cá, e começaram a construir a história, né? E sempre superando os preconceitos existentes do perfil do surfista, a transição do perfil do surfista recreacional para o cara realmente, né, no sentido profissional, né? E isso, o mindset foi modificando, as empresas que apoiaram realmente fizeram diferença historicamente, né? Eu acho que a gente tem acesso hoje a só a ponta do iceberg. Você entendeu? Eu acho que são tantos detalhes, né, que culminam com hoje que corre o risco, às vezes, até da gente cometer algum equívoco de não lembrar. Entendeu? Então eu acho que tudo. É a empresa, né? Eu acho que é o atleta, né? O apoio que ele tem. Um ou outro, às vezes, continua sendo atleta de teimoso, surfava escondido, né? Mas de repente impôs esse conceito, ó, eu sou atleta do surf, né? Eu acho que é um conjunto de fatores. E o Brasil, o litoral que você tem, ele é muito considerável. Muito. Então você até os tipos de onda também, né? É isso que eu ia te falar. O brasileiro, você pega, você vai para Maresias ali, a escola, por exemplo, do Gabriel, do Miguel, do Samuel, né? Dos irmãos Pupos, né? Que são filhos de atleta. Entendeu? Né? O pai, sinistro do surf, o Pupão mesmo. Então o que acontece? O pai, né? Você tem uma situação que às vezes quebra em condição ideal, mas às vezes não. Por quê? Porque é beach break, chama, né? Fundo de areia. Então é diferente você estar em pipe. Pipe coral é ali, se tiver uma ondulação assim, assado, vai ser aquela onda ali. Tahiti é aquilo ali. Se tiver um vento diferente, eles já vão saber como é que vai quebrar diferente. Agora no Brasil, você vai... É um veneno para remar, para varar arrebentação. Porque, você pega beach break, quebra aqui ou quebra ali. Então você tem esse lado do medo, né? Que às vezes é o que eu falei, o mindset. Né? Às vezes o medo ele pode te instigar e tirar de você o melhor, mas às vezes ele pode te inibir. Né? Então é o que eu falei, privação de sono, você pega na luta. Os atletas que eu já tive interação e tem interação do UFC. O cara ele se debilita, às vezes chega a perder 10 quilos. Quer dizer, o cara pesa 100 quilos e vai lutar na categoria 84. O cara se debilita para pesar na sexta e lutar no sábado. E de sexta para sábado ele quer repor o peso. Ele não vai repor. Ele vai tentar reidratar, vai tentar realimentar, não vai conseguir, não vai ter efetividade. Você entendeu? Então, às vezes, tem essas situações extras que vão gerando essas dificuldades de evolução. Né? E, cara, o atleta está ali. Em situação diversa ou não, ele está ali. Então, às vezes, o atleta ele fala, Franz, pode falar, pesei. Né? Eu tive um caso assim, o Daniel Sarafia, mandar um abraço para ele. Cara, ele pesou sexta e lutou no sábado. Terminou a luta do sábado e ele vomitou tudo que ele comeu de sexta passada. Ele não digeriu nada. Caraca. Pelo estresse. Pelo estresse. Então é ilusão você achar que você vai disputar uma final de Copa do Mundo que você vai dormir em paz, né? Você não vai dormir em paz. Dorme, né? Eu lembro quando eu era atleta, né? Uma final, era o dia de se fazer melhor da sua vida, e aí, né? Você Cara, e é fantástico. Natação é fantástico. Natação, eu acho que, cara, o Brasil, ele tem esses ápices, né? Ele tem esses picos, né? Então, eu acho que, eu acho que a maioria dos esportes, das modalidades, né? O brasileiro, ele tem essa curiosidade. Né? Eu fico imaginando, quer dizer, como eu falei para você, né? Eu lembro quando eu voltei dos Estados Unidos a segunda vez, em 88, eu tinha 12 anos de idade. Né? Eu trouxe skate, não era muito comum no Brasil, eu tinha meu skate, não tinha importação, né? Então, eu lembro que a gente tinha bastante coisa e a molecada no interior ia em casa lá, para ver revista. Eu lembro que a gente tinha uma revista que a gente montava a rampa de skate na frente de casa, né? A gente andava também, brincava, meu irmão mais velho sempre foi mais sagaz no skate, né? O Caio do meio também. E aí é interessante. Hoje eu vejo agora o que o Tony Hawk está fazendo agora. Fazendo agora, você abre, você vê. E hoje o brasileiro curioso, em qualquer lugar do país, ele tem um celularzinho, ele fala, e essa modalidade aqui? Deixa eu ver o que eu consigo fazer. E ele adapta o equipamento dele. E de repente a hora que alguém chega para um ítalo e fala, cara, não precisa mais usar a tampa de isopor do seu pai. Tá aqui uma prancha, ele, quer? Dá aqui. E sob a ótica aí, né, da fisiologia da espécie humana, cara, você tem um cara que vai fazer um triatlo, ele fica 8 a 10 horas em alta intensidade. Cara, acho doideira isso. Essa coisa de Ironman, eu acho é uma doideira, né? E você imagina você chegar com um cara dessa espécie, que está habituado a ficar 8 a 10 horas em alta intensidade, cara. Fala, agora, ao invés de fazer um exercício de alta intensidade de 8 a 10 horas, vai ser de 90 minutos. Eu falo, louco, então vou dar um tiro de 90 minutos. Beleza? Não, mas
Você vai fazer 45 minutos, depois vai parar 15, descansar, e depois vem mais 45, que é o futebol. É a nossa espécie humana. Você entendeu? Então hoje o que está acontecendo no futebol? A velocidade média do jogo aumentou. Os piques aumentaram. Você entendeu? Então, quer dizer, antigamente futebol era mais arte. Era o artista. Às vezes tinha gente que não gostava de treinar e metia gol e ganhava. Era aquela coisa do Ronaldinho Gaúcho, né? Era o... Até antes. Não, mas quer dizer assim, do... Gaúcho, Romário, né? Era o artista. Artista. Não era um atleta. Hoje não. Hoje, pô, você pega o Cristiano Ronaldo, você pega até a galera que já parou. Não, o Zé Roberto da vida, o Robin. O Robin, a semana passada, fez a maratona. Fez. Interessante. Fez sub-3. Caraca. Tá, tô te falando. A idade dele é aposentado no futebol. Depois, esse cara no futebol teve um jogo numa Copa do Mundo, aos 40, sei lá, e tantos do segundo tempo, deu um pique que bateu mais de 25 por hora, entendeu? Então são esses detalhes, eu acho que a ciência do esporte permite isso, né? E o nosso desafio, cara, é fazer com que, cara, a nossa espécie humana consiga ser longeva, né? Eu acho que tem alguns grupos específicos, assim como grande parte populacional está ficando obeso, tem uma galera reverter esse quadro. Você pega os goleiros, o Burinão, meu pai com os amigos dele ali, nem todo mundo tá gordinho. Ali todos têm a bola no pé. Esse final de semana bati uma pelada lá em Brasília também, posso falar? 50 pessoas, a maioria aí jogador, tudo, bola no pé, tudo em dia. Né? E você imagina hoje a chuteira é outro couro, a bola é outra maneira, as graminhas, tapetão. Pô, a gente tava acostumado em Pirambeira, com campão de terra, né, cara? Exatamente. Então acho que a longevidade é interessante, cara. E é uma coisa assim, que eu imagino que isso é a evolução do próprio ser humano nisso tudo, né? Que a gente vai vendo em vários anos, né? Eu vi muito na natação, porque a natação é muito claro. É claro, assim, é tempo. Como a gente mede tempo, eu gosto muito de olhar tanto o atletismo quanto a natação, porque sabe que a evolução foi clara. Você pega o futebol tem isso, puta, é arte, ou o cara tá aumentando a velocidade, mas só que o tempo é tempo, né? Então é muito legal de ver a evolução dos atletas. Claro, mas né? objetivo, né? E eu vi, assim, se pegar a natação, tempos que eram recordes mundiais antigamente, é que a gente faz de sunga no treino. Cara, isso é muito doido. No atletismo, não foi evolução tanto assim, porque eu vejo que a natação ela evolui muito a tecnologia também, a piscina melhorou muito, né? Tem várias coisas que foram melhorando, mas o atletismo é o cara com é só correr, talvez uma pista um pouco melhor ali, mas não muda muito, né? E o próprio treinamento do atletismo ele foi a base de treinamento de várias coisas. Então, acho que ele tem um treino muito mais evoluído. A natação foi evoluindo também, né? Mas, pegando agora só do ser humano, como que você vê essa evolução do próprio ser humano? Você acha que a gente vai melhorar muito mais? Como vocês, médicos do esporte, veem essa evolução do próprio ser humano? É interessante, né, cara? A gente falar de futuro, né? Que é quase uma ousadia, entendeu? E quando a gente começa a perceber, né, que o hoje, né, representa o que já foi futuro um dia, quer dizer, hoje meu filho com 6 anos de idade, ele acessa o iPad, tem acesso a informações de maneira muito mais rápida, prática, didática, do que eu, na idade dele, acessando a Barça. Você entendeu? Então é difícil, quando é diferente, a tendência às vezes é você criticar, você fala, não, mas olha, isso está errado. Eu não sei, é diferente. O excesso é errado, mas às vezes pode ser uma ferramenta que te traga benefício, né? Então, quando a gente tenta projetar o futuro nesse sentido, quer dizer, ao mesmo tempo que algumas modalidades, essa característica de índice que você falou da natação chama atenção, existem outras que, na verdade, o recordista olímpico de 4, 5 lá atrás, do arremesso de dardo, por exemplo, hoje provavelmente não pegaria nem 5º, 6º lugar. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem a história da evolução das medicações que burlam o doping. Então, tem algumas modalidades que você, aumentando a detecção de casos de doping, os índices têm uma tendência a mudarem, a piorarem. Você entendeu? Então, eu acho que tem algumas modalidades que vai ficar mais escancarado, né? Você pega, tem até um documentário aí sobre isso, por exemplo, por causa da Rússia, escândalo de doping. O Ícaros, né? Isso. Até, um programa governamental. Isso é até uma indicação minha, acredito que sua também, de assistir, porque é fantástico. Esse documentário, para mim,
é fantástico, que envolve não só a parte de você entender o que de fato é a parte de doping no esporte, para quem não é do esporte entender isso muito. Então, no esporte que envolve muito doping hoje em dia, que é a parte de ciclismo. O ciclismo tem muitos casos, até famosos, né? Famosos. Muito famosos, né? Assumidos, exatamente. E, além disso, envolve uma questão, cara, governamental. É uma doideira isso daí. Envolve quase questões geopolíticas muito, muito, muito clássicas, né? Assim, Rússia, Estados Unidos, etc. Assim vai. Isso da Guerra Fria, né? Totalmente. Estados Unidos, União Soviética tem que fazer o Dragon, né? Do boxe, do Rocky Balboa, né? E o que chama atenção é isso. Pô, você imagina que de repente se eu sou russo, quer dizer, eu sou forjado num ambiente pró-doping, pró-substâncias dopantes, né? E de repente o Caio vai numa competição e ganha de mim. Se eu sou dopado e perdi para ele, ele tá puro. Então são aspectos que a gente sempre, né? Tem um pesquisador grego que ele fala, no alto rendimento não é questão de quem usa e quem não usa, é questão de quem é pego e quem não é pego. É perigoso isso, entendeu? Então eu acho que algumas modalidades vai ser consequência da evolução da espécie, da gente entender a fisiologia, entender a ciência, né, em relação ao treino, até aos equipamentos, né? Agora outros vai ser o oposto. Outros de repente falam, vamos ver, com agente ergogênico ou sem agente ergogênico, né? Até que esse grego é interessante, esse Salles que ele fala, let the games be doped, libera, entendeu? Porque daí deixa de ser um desserviço, porque a hora que você tem o doping, você cria o antidoping, aí eles têm que criar um novo produto que vai burlar o esquema antidoping, então vai evoluindo para um desserviço, né? É interessante isso. Você pega no Brasil, a gente tem a ABCD, a Autoridade Brasileira, né, de controle de doping, né? Acho que o grande idealizador, mentor foi o Marco Aurélio Klein. Mandar um abraço para ele. Mora em Brasília, tive recentemente com ele conversando, né? E, pô, ele do zero criou. Você entendeu? Ele conseguiu resgatar o laboratório olímpico, né, que estava desativado. E isso eu estou falando em 2013. Entendeu? Hoje tem a Adriana Tabosa, que está lá como presidente. Mandar um abraço para ela também, né? Então, quer dizer, hoje você tem uma entidade, vários profissionais no esforço do fair play. E aí, ao mesmo tempo, você tem o outro lado da moeda, né? Você tem, de repente, o atleta com aquele feeling, com aquela visão de que, não, eu sou atleta, eu não só me alimento, eu tenho que suplementar. E o risco de contaminantes dos suplementos. Até que, poucos países incentivam a suplementação. Você pega a Austrália e a Inglaterra. No Brasil, o Comitê Olímpico Brasileiro, a Autoridade Brasileira, não incentiva. E se você é atleta de alto rendimento e estiver usando suplemento, você tem que ter 2 frascos. Um é o que você vai usar, o outro você vai deixar guardado, porque se porventura der um doping positivo, você tem aqui o que apresentar para falar do lote. Então, tem todo esse cuidado, entendeu? Então, vai chegar um momento, são tantos detalhes que você tem que se policiar, que a ideia é a equipe blindar o atleta. Fala, cara, sua função é ali performar. Você entendeu? Você vai tomar um remédio, às vezes você dá um remédio para alergia, um Alegra. Tem um Alegra D que tem pseudoefedrina que, cara, pode acusar no doping. Pega, com certeza. Você entendeu? E aí você tem aquela situação, né? Você tem uma Novalgina. Novalgina nos Estados Unidos é proibido. É desse caminho, né? Entendeu? Porque tem os efeitos relacionados à aplasia de medula, entendeu? Então são vários detalhes. Muitos detalhes, é interessante. E aí você entra numa questão que, né, você falou desse pesquisador, né, grego, que é esse negócio, até que ponto você não libera tudo, você vira o negócio, ou você bane tudo, e tem esportes que você falou, né, que são mais, vamos dizer, mais comuns você ter, né, principalmente acho que os de força, né, assim, e até, às vezes a luta também tem muito por causa de recuperação também, né, se não me engano. Na verdade, atletismo, luta, né, essas modalidades que têm a característica em relação à força, né, execução de força, eu acho que existe um padrão, entendeu? E dentro desse padrão a gente sabe o comportamento de risco, os fatores de riscos. Eu acho que quando a gente fala de doping, é o uso de substâncias ou mecanismos e métodos, né, que melhoram o desempenho. Pode melhorar o desempenho, pode comprometer a saúde do atleta. Exatamente. Pode estar na contramão do fair play. Né? E existem substâncias que são proibidas a todo instante e existem substâncias que são proibidas intra-competição. Você pega o álcool, por exemplo, no automobilismo.
Né? E ao mesmo tempo você tem isso, creatina, às vezes entra, às vezes sai, né? Numa lista aí para ficar de olho, cafeína já entrou, saiu, né? Você pega agora os derivados da maconha, né? Você pega o CBD, tá liberado, o canabidiol, né? Aí, pô, tem o THC entra na competição, não pode, né? Então, é um processo contínuo, a ciência está aí nesse sentido, entendeu, cara? E o atleta, cara, tem que estar blindado. Esse é o principal papel. Quem tem que se dar bem é o atleta, você entendeu? E é isso que é o papel daí também de vocês, totalmente, né, de entender, criar. É como se fosse uma arte também, né, Franz? Porque é uma arte, porque são muitos... Olha o tanto de coisa que a gente falou. Pô, a gente saiu de... A composição, né? Como fala isso, né? A composição do próprio atleta, do sangue, etc. Esqueci o nome disso. Indicador bioquímico. Bioquímico, isso. Da bioquímica dele. A gente falou também da genética, da epigenética, do mental do atleta. Isso é nobre. O mental do atleta, ou seja, você tem uma composição muito ampla, daí você envolve família, aí você envolve patrocinador, aí você envolve o momento de vida que ele tá, aí é muito interessante. Então, assim, acho que o esporte e o trabalho que vocês, como médicos do esporte, desempenham é literalmente traduzir tudo isso, que é de uma forma mais... vamos dizer, que você sabe que vai performar melhor, que você vai evoluir, né, esse atleta, e todo dia tá sendo também cientista de entender o que está mudando no mundo, né? Então é muito interessante. Então, até parabéns aí pela tua trajetória, que é incrível, cara. Privilégio compartilhar, tá aí, né, cara? E, pô, estamos aí para somar, a vida não para, né? Exatamente. A vida não para, entendeu? Então, para mim é um privilégio fazer o que eu amo, né? O que a gente gosta. Né? E vai cada vez mais se aprofundando, né? Tentando entender, ampliando o conceito, né? De que maneira de fato a gente consegue contribuir, né? O que você imagina assim que falta hoje em dia, né? Exatamente com tudo, a gente está falando um pouco até de você tanto criando também uma parte de estudo, enfim, conta um pouquinho também do que você vê para o futuro, que você acha que pode impactar muito positivamente o futuro do esporte como um todo, exatamente olhando para esse lado de vocês, que é a medicina do esporte. Eu acho que na verdade é você gerar uma situação que você garanta o básico, né? Existe o básico para o indivíduo e o básico no contexto atlético, né? Então acho que é como se fosse um iceberg. A base do iceberg, né, que está submerso, é o aspecto individual. E o ápice, né, realmente, o que está fora, o que as pessoas, é o aspecto atlético, né? Então, às vezes, quer dizer, tive a oportunidade de ter interação, por exemplo, em futebol na elite, você vai na CBF, quer dizer, 20 anos de idade, a pessoa nunca tomou remédio para verminose intestinal. Ela não tem o básico em relação ao aspecto individual. Então, às vezes você tem lá uma anemia, você tem às vezes detalhes subclínicos que não corroboraram com um pico, um ápice de maneira otimizada do desenvolvimento fisiológico. Então, acho que às vezes é você garantir o básico. A China faz isso, Cuba faz isso. Cuba nos projetos, né? Aí, eles têm longo prazo, né? Eles conseguem controlar a população, desde a base, desde a base, tá aqui, esse é o padrão de alimentação, isso aqui a gente consegue oferecer o básico, orientações gerais, né? Eu acho que falta, entendeu? E do nada a gente fica à mercê dessa situação que de repente, pum, surgiu uma pessoa que você nunca ouviu falar, você entendeu? Ou de repente, numa outra magnitude, você nunca ouviu falar, mas com certeza regionalmente, quer dizer, você ouviu falar. Mas outro dia estava o Neymar falando, ele falando, pô, eu tinha colegas de infância que jogavam mais que eu, mas não evoluíram, né? Não progrediram na carreira, né? Então seria interessante se a gente conseguisse gerar um modelo desse, entendeu? Garantir, pô, vem cá, meu, no contexto atlético, pô, vamos tentar otimizar o seu desenvolvimento como ser humano e ao mesmo tempo vai que você tem uma otimização. Então eu acho que o futuro, o esforço tem que ser nesse sentido. Né? Garantir o básico do básico, eu sempre costumo falar, né? Quer dizer, esse lado da gente sempre enfatizar que o atleta precisa ser teimoso, ele precisa realmente querer. Hoje eu acho que os atletas estão tendo cada vez mais acesso, né, a exames que realmente acrescentam, né, exames complementares, porque eu falo, cara, a gente trata a pessoa, cara, a gente não trata exame. Totalmente. Entendeu? Então não adianta eu pegar todo mundo e ficar dosando e ficar tirando foto, né? Porque daí, na verdade, é o atleta que está prestando o serviço para o meu marketing. Entendeu? Eu acho que, na verdade, as coisas de verdade acontecem sem câmera. Vem cá, para você vale a pena fazer isso e dosar isso aqui como critério. Para você, isso aqui pautado nisso.
Você entendeu? Cada um tem uma aptidão nata, uma característica nata, né? Você estava falando, por exemplo, do atletismo, cara, você pega o Bikila 1960, maratona, correu descalço, cara. Verdade, né? Correu descalço, ganhou a maratona. Em 64 ele tinha um patrocínio da Adidas. O que você acha que aconteceu no meio da maratona? Tirou o tênis. Então, às vezes, não é dar. Às vezes é entender para aquele indivíduo de que maneira eu consigo te ajudar. Sabe? É você, de maneira bem artesanal, estruturar e falar, para você a prioridade é essa, beleza? Então vamos focar nisso aqui. Uhum. Você entendeu? Então, acho que é bonito, né? Você acompanhar isso. E outra, eu tenho só 20 anos de formado. Mas imagina a galera que está aí há anos. Entendeu? Imagina os ex-atletas, cara, hoje em dia, que vê uma outra bola, uma outra qualidade de gramado. Pô, hoje você controla tudo. Né? Você teve Copa do Mundo, né? Hidratava o campo, né? Jogava água. Então hoje você controla fatores que em algum momento alguém teve que... E no surf agora com as piscinas de onda também, por exemplo, né? Que eu acho que é o futuro. Que você modela totalmente o que está acontecendo com a onda. É o futuro, né? E você padroniza aquele ambiente. Você sai daquela uma parte que a gente estava falando de você... Aleatório para um... Cara, vai ter. E aí você acha que vai bem no ponto da alta performance mesmo. Aí é... Você está fazendo a fusão da tecnologia. A fusão da tecnologia com a... Você pega, por exemplo, a próxima etapa do Mundial na piscina de onda. Verdade? A do Kelly Slater, né? Tem uma etapa do Mundial que é na piscina do Kelly Slater. Não sabia. Em Lemoore, na Califórnia. Entendeu? Já é o terceiro ano, se eu não me engano, que tem a etapa lá do Mundial, né? E é interessante, porque você sabe a característica da onda. Tem uma onda para a direita, uma onda para a esquerda. Dura ali 40, 50 segundos. Você sabe as sessões. Então o juiz sabe o que esperar naquela sessão. Né? Você tem aí alguns aspectos críticos, né? Que às vezes pode favorecer lesão, situação de fadiga, abrir oportunidade aérea, por exemplo. Esse é um aspecto mais preventivo, né? E o que acontece no sentido do que gera o esporte? O que movimenta o esporte? É o broadcast, é o patrocínio, sim, é o recurso financeiro que entretenimento, né, que é gerado. Então, se eu chegar você, vai ter Jogos Olímpicos no Tahiti, em Chopo, né? Que essa semana aqui teve lá um desastre, um evento natural, e vamos ver como é que vai ser a evolução do estrago, né? Que eles vão ter que recompor ali, entendeu? A estrutura, né? Toda a base do vilarejo. Mas você pega, a janela de competição. Você abre a janela, às vezes, de 7 a 10 dias. Então, quer dizer, a televisão está ali à disposição, mas não necessariamente vai ter o campeonato. Você imagina um atleta, você pega a cafeína, né? Estimulante central, 3 a 5 miligramas por quilo de peso, 30 a 40 minutos antes da competição. Uhum. Tá? Cara, é o time. A chamada é às 7 da manhã programada. Chega às 7, você já tomou sua cafeína, está preparado. Chega o Red Bull e fala, não vai ser agora. Você perde todo o preparo, você já aqueceu, ativou a expectativa. Ao invés de ser às 7, de repente chama às 14 horas. Já mudou. Você entendeu? Agora, na piscina de onda, que horas que é? Tal hora. Começou. Entendeu? Você tem um padrão de um estádio que você consegue fazer. Então é mais organizado, pensando em projeção olímpica. Não precisa ser uma cidade de litoral. Entendeu? Então, abre um caminho muito grande para o esporte na França. A gente fez um levantamento recente, né? Tem aqui na Praia da Grama, né? A tecnologia Waveguard, né? Mandar um abraço do João Amorim, do Paulinho, do Ferrão, do Jack, de toda a galera do CT lá. A galera é diferenciada. E os condôminos também, você pega Gruba, Marco, Otávio, Jurges, galera samurai mesmo. Entendeu, né? Cara? O Bruno. E aí o que chama a atenção, cara? Eles sabem do que se trata. Uhum. Então, a hora que você sabe do que se trata a pérola existente ali, cara, a gente começou a fazer um levantamento em relação aos eventos adversos, né? Cara, tem coisa passível de prevenção. Se você fizer um bom aquecimento, entender o que é uma pré-ativação, porque o aquecimento é uma ciência. Se você errar a mão, o atleta entra debilitado. Uhum. Então, você pode passar ou ficar quem? Uhum. Entendeu? Você pega agora, dá parabéns pro Alan até, que tava com o Gabriel Acetap e Margaret Rivers. Perna, cara, padrão de aquecimento ajustado, o que é bom pro Gabriel. O que é bom pro Gabriel, às vezes é diferente do que é bom pro Ítalo, que é diferente pro Felipe, que é diferente pro Iago. Entendeu? Pro Gabriel é essa rotina que a gente tá fazendo. E quando acontece a vitória, não é por acidente, é isso. É o extraordinário, né? Como eles falaram aí, que é isso interessante. Então a piscina de onda permite isso. Você entendeu? Eu acho que você vai controlar mais. E tem essa história, né? Em relação aos eventos naturais, que, desde tubarão, né? Coral,
é ouriço, né? Concussão, é trauma, entendeu? Tem variáveis ali que a gente consegue prevenir, entendeu? É verdade. O futuro é aí, cara. O futuro É muito legal que daí abre muito precedentes para muitas coisas, sim, né? Muito bem. Mas enfim, vamos caminhando pro final. Vamos, pô, agora sim, mas o papo saúde, tá bom. pô, isso Nossa, é fantástico. Bom demais, né? É fantástico. Legal demais. É fantástico. Assim, Franzi, é muito legal ver essa trajetória, ver sua visão sobre todo o esporte, sobre a paixão em você mesmo, de estar todo dia nisso. E para mim é uma coisa muito pessoal mesmo, porque minha vida inteira foi esporte. E eu até falo, falei até no podcast com o Nicolas também, que foi o primeiro deles, né? Que o esporte moldou minha vida inteira. Assim, moldou totalmente. E é muito doido isso, porque ele molda você como um todo. E é muito. E é impressionante, tenho certeza que ele também moldou você como médico também, né? Ou seja, você era atleta, mas também você com certeza foi moldado pelo esporte, né? Então, assim, e olhando agora no final, eu gosto sempre de fazer 3 perguntas de a gente encerrar para entender um pouco também a sua mentalidade como pessoa fora da curva, né? E a gente gosta. É como se fosse, vamos dizer, é isso que a gente estava falando do atleta, né? Você entender a diferença de cada um, entender também a visão de cada um. Eu queria fazer 3 perguntas para você. A primeira delas, o que foi a família para você na sua trajetória como profissional? Cara, eu acho que família é tudo, né? Na verdade, né? Mesmo quem não tá mais nesse plano com a gente aqui, né? Eu costumo falar que caráter é o que a gente faz quando ninguém tá vendo. Uhum. E sob a ótica espiritual, quando a pessoa passa, né, de plano, ela tem mais acesso a gente até. Então não é que ninguém está vendo. Eu acho que na verdade são oportunidades que você tem de dar alegria em forma de luz, de pensamentos positivos para quem de repente está do lado de lá. De orgulho, assim como a gente está direcionando energias boas para o Gustavo, né? Para o Marioca, né? Com certeza. Então acho que família é um todo para mim, né? É uma coisa que eu lembro do começo, né? Mas eu não vejo o fim, entendeu? Acho que na verdade tem um lado de sangue, tem um lado das parcerias que a gente vai encontrando nessas trincheiras da vida, né? Então família, eu acho que, pô, cara, família é o que justifica você abrir o olho e dar um sorriso, você entendeu? Justifica muito, né? Eu acho que existem sensações e sentimentos, né? Eu acho que família é quando você lembra de algum ente e a hora que você vê, você está sorrindo, né? Eu acho que família é um grande motor aí, né? Que gera atração de motivos, né? Eu acho que neto, já fui, filho, já fui, né? Hoje eu tenho filho, entendeu? Irmãos. Então eu acho que na verdade é esse processo contínuo, sabe? Com certeza. Caio, que cara, é difícil você pôr em palavras, né? Mas, pô, justifica muito, né? Da gente estar aqui, desde das gerações prévias. E a ideia é fazer valer a pena o esforço de quem antecedeu a gente. Quem veio antes, né? Cara, isso a ideia é gerar motivo de orgulho, você entendeu? E não de vergonha. Eu acho que, na verdade, se porventura você tá para fazer alguma coisa que de repente você tem que esconder, e principalmente da família, você fala, cara, isso aqui não é para eu fazer, né? Entendeu? Então, família, eu acho que é isso. Família é realmente o verdadeiro motor, né, da nossa existência, da vitalidade. Né, cara? Perfeito. Segundo ponto, que é dinheiro para você? Cara, dinheiro é uma ferramenta, né? Entendeu? É essa leitura que eu tenho, né? Você entendeu? Eu acho que, na verdade, sob a ótica biológica, se a gente tivesse na época paleolítica, seríamos, no contexto atlético, bons caçadores, né? Dificilmente alguém do nosso time ia passar fome, né? Exato. E, inclusive, a gente conseguiria sustentar, de repente, cidades, né? Através do nosso potencial de caça. Né? Hoje a gente não caça mais, né? Hoje a gente usa o dinheiro para comprar e gerar condições, né? Agora, se precisasse, na época paleolítica, construir uma cabana, certamente a gente conseguiria construir a melhor possível. Se precisasse domesticar algum animal selvagem, a gente não teria tanta dificuldade. Verdade. Então eu tenho essa leitura sobre o dinheiro ser uma ferramenta. E eu acho que como uma ferramenta também tem a possibilidade de gerar, né, alguns confortos, né, seguranças. Né? E eu acho que é difícil você falar que não entra na meta, né, de vida, de existência, você cada vez mais ter acesso a essa ferramenta. Né, cara? Com certeza. E por último, o que é espiritualidade para você? Cara, espiritualidade, eu acho que é isso. Eu acho que é a essência. Né? Quando eu falo um pouco de família, é sobre isso, sobre a essência. Né? Eu acho que você
você entender, né, o seu papel num todo tem muita influência nessa visão e percepção de espiritualidade, né? Eu acho que existem pessoas que têm mais afinidades ou não, e elas descrevem como até religião em relação ao espiritismo, kardecismo ou não, né? Mas, cara, eu acho que a espiritualidade é algo assim que justifica um pouco da lucidez e da consciência que a gente tem do lado carnal, né, cara? É verdade. Dessa experiência que é a vida, né? E que é um processo contínuo e que vai passar, né? Acho que a gente está de passagem, né? Se tem uma coisa que é certa, e acho que como médico eu tenho porra, plena convicção disso, é o fim, cara. O fim, teoricamente, ele existe. Perfeito. Né? E é fato, é uma realidade, entendeu? Então, o X da questão é o que a gente faz nesse durante, né? Eu sempre costumo falar que a vida é no durante, né? Eu saio daqui, vou dar aula e volto, eu estou sempre no mesmo lugar que aqui, na minha cabeça. O que muda é o lado externo e, né, e essas trocas de energias. E eu acho que a espiritualidade tem muito, né, dessa leitura, né, cara? Com certeza. Pô, que papo legal hoje, hein, Franz? Pô, irado, cara. Legal demais. Pô, legal demais. Prazer enorme. De novo, obrigado por bater esse papo com a gente. É gostoso falar, né? Reencontrar também amigos. Você acha? Resenha, viu? Fantástico também. Né? E, lógico, pra gente acabar agora, como objetivo sempre foi, meu objetivo começando esse podcast, esse projeto, é trazer mais pessoas, mostrar para as pessoas, entrevistar pessoas fora da curva para impactar a vida de outras pessoas que podem estar vendo. Quem que você, Franz, acredita que seja uma pessoa legal ou pessoas legais para vir aqui tomar um vinho comigo, contar um pouco da trajetória, fica aí totalmente a sua escolha. Cara, uma pergunta fantástica, né? Desafiadora, né? Eu acho que, cara, eu tenho várias influências pessoais e amigos na parte de treino. Eu acho que você já teve alguns aqui como atleta, eu acho que você também já teve alguns aqui, né, do lado pessoal, do lado acadêmico, né? Eu acho que na verdade cara, não tem fim, depende do perfil que você acha interessante. Eu acho que todo mundo tem o que acrescentar. Todo mundo tem. Não, todo mundo. E é o que você falou, são uma história para acrescentar, vários tipos de pessoas diferentes, né? Eu traria, sabe quem? Eu traria o Gabriel Carvalho, cara. Gabriel Carvalho, pra você ter uma ideia, ele é um cara que ele exige do corpo como um atleta. Certo. O sucesso que certamente ele teria como atleta é o sucesso que ele tem em perfil de mercado, em perfil empresarial. É um cara que já foi CFO do Burger King. Nossa, interessante. Morando na Inglaterra. É um cara jovem, novo, né? É pai, é marido, é amigo, é paciente e, como eu falei, é atleta. É um cara que tem uma mente diferente, fora da curva, e eu acho que você vai achar interessante. Com certeza ele tem bastante coisa aí para acrescentar também, cara. Eu acho que seria um cara interessante, né? Bom, existem infinitos, entendeu? E aí, como a ideia é compartilhar, cara, tem tanta mente fantástica aí, você entendeu? Eu acho que, se você for falar no contexto atlético, né, pensando no surf, tem o Paulo Kidd, que é um cara fantástico também, diferenciado. Hoje a filha dele é a Malu, vamos dar um beijo pra Malu. A Malu é bicampeã mundial do Parasurf. Cara, ele é diferenciado. Tem o Marcelo Gruba, que é um cara, visão empresarial, ele dá bastante apoio a esses atletas do surf também, entendeu? Tem o próprio Tita. O Tita é o Vitor Lanaro, né? Ele é filho do Alfio. O Alfio foi o cara que lá atrás deu muito apoio aos principais atletas de expressão no Tour, no início, né? Fabinho Gouveia, o Teco Padarati, que é o atual presidente da confederação, manda um abraço para ele, né? Sim. Então eu acho que seria o Tita, seria um cara interessante, o Paulo Kidd seria interessante e o Gabriel Carvalho. Legal, então três pessoas interessantes. Três pessoas muito interessantes. Obrigado também pela essa indicação. Estão convocados aí, hein? Depois a gente conversa aí, né? Maravilha. E por último, pra gente registrar isso, que a gente quer encher isso daqui a pouco, tá cheio. Que maneiro, vou pedir pra você colocar o seu nome, né? Pode assinar o jeito que você quiser, como quiser. E uma palavra que representa a sua história. Boa. Então, fica à vontade aqui, a imaginação aí, o que for. Maravilha. Pô, e
Bom demais o papo hoje, hein, Franz? Pô, legal demais. Caio, privilégio. Que isso. Privilégio. Legal. Então, pessoal, como já sabem, né? Todo final aqui de episódio eu sempre falo, então compartilhe muito. Eu espero que tenham gostado muito desse nosso episódio. Tenho certeza que teve muita coisa aqui, muita história também, né? Sobre surf, sobre esporte. E eu tenho certeza que a essência que a gente quer passar com tudo isso que a gente falou foi passada. Então, comenta aqui o que você mais gostou, compartilhe esse vídeo muito e vamos dar uma olhadinha aqui. Então, qual foi Então, a palavra foi diversão. É isso, Franz? A vida é divertida demais. Play, muito demais. Privilégio. Tenho orgulho de cada minuto. Eu acho que hoje eu sou o que quando eu era pequeno eu sonhei. Puta, que legal isso. Então, hein? cada dia eu falo, o que eu quero ser e corro atrás. E quando eu vejo, tá chegando, que um dia eu sonhei e já tá virando, né? E quando eu tenho essas oportunidades, eu falo, caraca, bonito, né? Maneiro, né, cara? Até a diversão, play, life is on, play. Life is on, Então, põe aí dentro. Vamos, tá aqui registrado. Aí, ó, registradíssimo. Fantástico. E é isso. Bom, Franz, o último brinde aqui. Opa! Tem que ter. Tirinho de saúde. Cheers. Valeu, pessoal. Então, obrigado. Muito boa esse nosso papo de hoje. Vamos continuar agora também no vinhozinho. Terminar esse vinhozinho, resenha. E é isso, pessoal. Então, ficamos por hoje. Dr. Franz, muito obrigado por tudo. Obrigado, pessoal, também que está assistindo até o final aí. E vamos pra cima. Até o próximo episódio de Vinho com Tonê. Valeu.